Fala, meus amigos do Pode Tudo e Mais um Cast. Estamos aqui para mais um assunto super interessante e desde já agradeço tudo aquilo que vocês vêm fazendo por nós, curtindo, compartilhando, comentando. Espero que vocês continuem assim. E Baratinha, mais uma vez, o nosso número de inscritos cresceu, porém ainda o número de visualizações é superior ao número de inscritos. Por favor, galera. É isso aí, tem que se inscrever no canal, né? Apesar que, pô, a gente atingiu uma marca... Poxa, batemos os mil inscritos, 1K. Cacete. Comemoramos, então até com uma Coca Diet, tá, gente? Aqui. Mas, e trazendo um assunto muito bacana, que é sobre ufologia com o nosso amigo, e que foi co-hoster no Clarividência, mas agora vamos falar sobre um outro assunto, que é a ufologia. Na verdade, react de avistamentos. Fala, Marcos Vanil. Bom dia, boa tarde, boa noite, na linha do tempo do YouTube. Estamos aí para falar algumas coisas interessantes com relação a possíveis avistamentos, a princípio, que não são colocados como falsos, né? Não tem explicação. Ou tem medo de falar que é? Melhor falar que não sabe o que é. Então, mas só uma pergunta. Tem esse medo deles falando o que é por quê? Não tem como atestar e tal? Tem muita gente que... As pessoas que normalmente conhecem muito por cima a ufologia, uma das coisas que não entendem é porque... se os militares, se o governo soubessem da presença extraterrestre, falariam normalmente. Não tem noção como que é muito sério falar de algo. É que, infelizmente, a maioria das pessoas olha esses assuntos com superficialidade. Mas só o fato de você falar que uma outra civilização já chegou aqui, ou que já tem algum tipo de contato, ou com algum governo, ou com algum militar, é sentido de abalo. Porque, primeiro, mexe com religião, mexe com poder. O que mais se esconde, o que não se fala, é por causa do poder, é por causa de tecnologia. Hoje, poder e tecnologia que manda no mundo. Sim. Então, tanto que os avanços tecnológicos, infelizmente, eles têm um grande avanço em guerras, né? E os maiores avanços tecnológicos vêm dessas podridão bélica, né? E aí, acaba vindo com isso. Então, se você tem acesso a alguma coisa, ou se os caras pegam se alguma nave cai, alguma coisa que os caras podem fazer alguma engenharia reversa, tudo, vai ser tudo negado. E é melhor deixar as pessoas na área de conforto do que falar disso, né? Sim, zoninha de conforto para que todo mundo deixe de raciocinar e o poder fique na mão dos mesmos, né? Isso, e uma coisa que é importante para falar de ufologia e react é que, assim, qualquer pessoa, eu não tenho vergonha de falar que eu estudo isso desde a minha infância, os primeiros livros que eu li foi de ufologia porque eu já via, né? Eu já via situações muito anômalas no céu e já tinha noção de muita coisa, né? Só que eu me interessava e a maioria principalmente minha família, não é nada. Não é nada. Então, de ver coisa estranha, falar, o que é aquilo que tá ali parado? Aquilo ali é um balão. Então, tá, voltei pra sala, fiquei 10 minutos, voltei, o balão lá, do mesmo jeito. Mas como pode ser um balão que tem um monte de luzinha do lado, na minha casa ali? Sim. Não, aí minha mãe falou assim, no interior, que ela veio do interior, né? Eles amarravam, né? E soltava e ficava assim. Eu falei, mas faz meia hora que eu vi isso aí. Eu tinha, 7, 8 anos. Voltei pra sala, fiquei uma cara, voltei, o negócio tava lá. Quando eu vi, eu falei, aquele não é balão. Então, tipo assim, esse tipo de coisa já... E não tinha drone, eu tô falando de 1978, 79. Né? Então, assim, já era estranho. E uma coisa dessa estranha já me trazia curiosidade. A maioria das pessoas, eu vi e morreu. Entendeu? Então, assim... Quando começou a ter esses eventos ufológicos que os militares, vamos falar dos Estados Unidos, começaram a ter noção que a coisa era real, que tinha a ver com poder, naturalmente se soltou na mídia que tudo relacionado a isso era babaquice. Então hoje você fala, para mim, a ideia mais interessante que tem é a ufologia. Você saber que tem outra civilização que pode te visitar aqui, o que tem mais interessante que isso? Lógico, sim, é muito interessante. E já é ridicularizado. E as pessoas ridicularizam porque não percebem que,
em cinema, em mídia. Se você for pegar as últimas reportagens que a gente vê em TV, os caras tratam dando risada. Então, assim, já gera algo que não é uma coisa séria. Então, de muitos anos, isso começou muito bem pensado. Olha, eles não podem ter conhecimento que a gente pode pegar tecnologia, porque isso é poder, sempre é guerra, e a gente pode ter tecnologia que outra nação não tem, então não vamos esconder. E vamos chacotear. Quando caiu a nave lá em 1944 ou 48, eu não lembro. Em Roosevelt, né? Caiu, os caras falaram a primeira vez, não, ó, é uma coisa estranha, não, virou um balão meteorológico. E tipo assim, você vê o filho do cara, o cara ficou mal pra caramba, você vê a família do cara e fala, meu pai nunca, o filho relatando que o pai dele nunca mais foi o mesmo, ser obrigado a mentir, porque contou pra ele. Só que assim, todo mundo quando acha que é normal, a primeira ideia, não, é balão meteorológico, peraí, tá falando de um militar que sabe o que tá vendo. Tenta Não, descredibilizar, né, cara? Esse tipo para descredibilizar é complicado, porque se tornou, então hoje quando você fala, já dá risada. Eu sou agnóstico, né? Eu li a Bíblia, eu leio vários livros de sabedoria religiosa, hindu, chinês, coisa que lia. E o que acontece? Para mim é muito complicado a pessoa acreditar desde que nasceu que existe um Deus que está distribuindo graça, que é uma consciência. Para mim é uma ideia, assim, quando eu olho, eu falo, é um troço tão infantilizado, e as pessoas aceitam normal. Ah, não, eu acredito. Aí você fala de extraterrestre, que é algo que pode ser muito mais provável, mais palpável. E dão risada. Então, isso para mim é o mais estranho. Já falamos demais no começo, né? Mas é assim, vamos lá, vamos chamar um vídeo, e a gente vai tentar fazer um react dele. É um vídeo que você conhece, que você trouxe para nós. E só complementando, infantil, a gente acreditar que exista algo que a gente não compreende, que não vai tanger, sendo que existem algumas provas no céu de que tem algo concreto que possa ser civilização de outros planetas. Mas qualquer desculpa é desculpa. Qualquer desculpa é desculpa. Deixa eu colocar um negócio aqui. Isso é bacana. Aí, ó. Que alguma coisa estranha aconteça. Stranger Things. É isso aí, meu. Não assisti a última temporada. Eu também não, você acredita? Eu tô a fim de assistir, mas não assisti, enrolei. Vou começar a gravar a última temporada. Vamos gravar ainda, né? Tem mais uma, né? Começar, Nossa, tem tanta coisa pra assistir. Bom, Não dá pra ver tudo. vamos lá. Esse qual que é mesmo? A gente vai passar primeiro, depois a gente fala? Esse é do Pentágono. Você vai indicando. O vídeo real tem 18 segundos e quando os militares soltaram, eles... acho que foi para um rapaz que é conhecido, né, nos Estados Unidos, ele soltou. Aí, ó. É um OVNI triangular. Né? Mas... quem tá vendo bem? Tá. Onde caiu o avião, né? Que não era um avião, era um foguete. Em 11 de setembro. Então, é um triângulo, tá vendo? E os caras não têm explicação disso. Né? Essa é uma câmera de infravermelho, é isso? Isso. É de radar, né? Imagem de radar, né? E... na realidade... Bom, aquele lá já passou, esse daí é outro, né? Vamos pôr aqui de novo, lá. E esses UFOs triangulares, eles... quando eu comecei a ler sobre isso na final da década de 70, tinha pouca, não via muita casuística disso, mas depois eu vi aparecendo muita gente falando disso. E eu, na minha infância, na minha adolescência, eu vi muito até aqui nesse bairro onde a gente está, né? Eu sempre, assim, na minha família, a gente sempre teve Super 8, máquina de filmar. E meu pai gostava muito, então a gente tinha máquina profissional, semi-profissional, Canon, tudo. Só que eu nunca consegui fotografar, porque eu tinha que ir lá pegar, não é que nem hoje com o celular. A facilidade era então, outra. eu tive vários avistamentos, assim, que eu lembro, eu anotei tudo, mas tem pelo menos uns 8 que eu lembro e tem testemunha que tava. Inclusive, quando tinha, todo mundo sabia que eu gostava, iam me chamar. Tá tendo alguma coisa, né? Agora, esse era um que eu nunca tinha visto. Eu vi tudo que era tipo, mas esse eu nunca tinha visto. E eu via muita literatura disso. Até que acabou estourando disso, né? E é interessante porque, normalmente, é bola, é charuto, né, é disco. Triângulo é uma coisa até que parece que... Pô, por que triângulo, né? E, né, é meio estranho. Por que algo triangular?
E eu tive, a minha primeira foi em 2016, eu estava indo para campo com um grupo que a gente tem de diálogo há uns 17, 18 anos, né? A gente fala de tudo, né? Entra tudo que é ciência, filosofia, física e ufologia também. E a gente estava indo para uma saída a campo em Minas. Então, eu fui buscar a Ana no Morumbi, saí daqui da Água Rasa, passei em Guarulhos, peguei uma outra que é integrante do nosso, que é amiga nossa, e fui para o Morumbi. Peguei ela lá e quando eu estava na Marginal Pinheiros, eu estava andando, eu num trânsito, porque era uma véspera de feriado, estava de noite ainda, que era umas 5 e pouco da manhã. Quando eu olho para frente, eu vejo algo triangular e eu ainda zoei. Falei, olha um OVNI triangular. Tava eu dirigindo, né? A gente tinha alugado um carro para viajar, tava eu dirigindo, minha namorada do lado e a amiga atrás. Aí todo mundo ficou quieto olhando e aquilo vindo para cima. Falei, meu, pior que era. Falei, não acredito. E começou a vir, aquele triângulo vindo. Na hora que ele começou a vir, eu olhei para o lado, todo mundo no carro olhando para baixo, ninguém olhando para cima. Ele se aproximou, só que assim, quando ele passou em cima do carro, nós três vimos isso. Quando ele passou em cima do carro, o mais interessante é que eu coloquei a cabeça na frente do vidro do carro para ver como que era a luz. E eu vi literalmente com muita resolução, assim, muito bem, assim, como que a luz se manifestava, como que era as 3 pontas da luz, que é um triângulo que tem uma ponta, uma luz em cada ponta. Alguns descrevem uma luz no meio, aquele só era uma luz em cada. Só que eu vi literalmente como que era. E eu vi a cor. E só eu vi, porque quando chegou perto, elas não colocaram, eu coloquei a cabeça para... Por que eu estou contando isso? Um integrante do nosso grupo já tinha visto em Mogi. Ele mora em Mogi, ele é físico. Né? Você vê, ele é físico. E ele contou que viu. Mas ele acredita, né? Não, ele faz parte do nosso grupo de do grupo diálogo. né? E ele também sai. Todos que estão ali acreditam na possibilidade da existência. Só que todos que estão ali já tiveram confirmação física. A gente já teve confirmação física. Não é um bando de louco que sai para o meio do mato para chamar extraterrestre, não. Tem uma parada. Vão em locais próprios, não, a gente, conduz a os experiência. Primeiros locais que a gente foi, recebeu telepaticamente. Então, assim, um recebeu, tem que mais de um receber para ver que não está, sabe, que ninguém está viajando, que também pode ser manifestação espiritual, pode ser coisa da cabeça da pessoa. Então a gente, e outra, pega com horário e local. Né, e tem histórias extremamente interessantes. Esse que a gente vai na Serra da Canastra foi passado com mais, a gente sabia que era o local, mas não sabia bem onde era. E adentramos e acabamos achando num local lá que é escondido, tem uma pessoa que está lá que a gente vai para esse local. E quando eu estava saindo de São Paulo indo, apareceu. Isso é uma confirmação. Serra da Canastra é onde, Heber? É Minas Gerais. Minas Gerais. E na realidade, esse UFO triangular apareceu. E aí eu fui perguntar para esse amigo meu se ele tinha... Quando ele estava em Mogi, olha, eu saí para tomar um ar em Mogi, olhei aquele troço enorme triangular passando em cima. E ele tem uma boa sensibilidade, ele se atreve, né? Ele se atreveu a perguntar mentalmente de onde que é. Ele falou, Marcos, para mim isso é militar, porque me veio uma resposta que é da Terra. Só que um outro integrante do grupo já tinha perguntado, e tem um pessoal que está aqui há muito tempo, antes dos Homo sapiens estarem aqui. Na realidade, pelo que a gente entendeu, eles estão há uns 300 mil anos, mais ou menos. Né? O Homo sapiens começou a aparecer mais ou menos nessa época, mas o moderno mesmo, o Sapiens sapiens, de 150 a 130 mil anos que a gente começou, que, né, o moderno. Tá, então eles estão antes, né? Só que são parecidos com a gente, são um pouco mais altos. Só que esses caras, eles estão dentro da Terra. Eles têm bases dentro da Terra. São os conhecidos intraterrenos. Eles são intraterrenos, parecidos com a gente, só que ligeiramente maiores. Mas a interação deles, eles, como povo, não buscam. Eu acredito que eles percebem que a gente não tem inteligência emocional suficiente para entrar em contato com eles. Na realidade, assim, vamos falar... Porque se a tecnologia deles é muito mais avançada que a nossa, certo? Se eles têm um outro padrão, por que não conduzir ou entrar em contato para tentar ajudar? Um exemplo. Então, porque a ideia de tentar ajudar é uma ideia extremamente religiosa, né? Quando um aluno vai para a escola,
O professor, ele instrui, ele não é uma ajuda. Ninguém está aqui para ajudar ninguém. Passa o conhecimento e deixa com você. Primeiro, tem uma ideia que é relacionada à liberdade. E você descobrir as coisas é muito mais desafiador, instigante para a sua descoberta do que alguém vir ficar passando a mão na cabeça de você. Quem faz isso é religião. Né? Então, pelo menos esses caras, que tem alguns grupos que a gente percebe, esses caras, eles não têm esse interesse de ninguém vem para ajudar. Eles estão aqui porque estão aqui antes da gente. A gente foi ao Ocidente e veio depois. Vim aqui trazer paz. Não, entendeu? Então, assim, o aspecto emocional, como esses caras eles são próximos, que tem a ver até com o nosso DNA, tem a ver com um hominídeo lá atrás, que um outro grupo acabou mexendo e colocando o DNA nesse hominídeo lá atrás, que inclusive o Homo sapiens, por mais que eu acompanho muito, inclusive acompanho o canal do Pirulo e o estudo por fora, tem coisas que eles vão aceitando e falam, é assim, então daqui começou a saiu a diferenciação dos hominídeos, tem coisa que tem furos ali e é colocado um durepox para passar batido. É meio que inconsciente e consciente ao mesmo tempo. Para dar explicação, tem coisas que não tem explicação. Eles vão arrumar explicação e as explicações elas não são empíricas. A possibilidade, com os estudos que eles têm, claro, é aceito, mas assim, tem coisas que não tem muita explicação. Por exemplo, diferenciação de raças em tão pouco tempo com o aparecimento dos hominídeos. Não dá para você explicar tanta diferença, algumas morfológicas, entre raças diferentes. É que negro, branco, amarelo, oriental, não dá tempo. Em 100 e poucos mil anos não dá tempo de ter tanta diferenciação se aquilo já não estava antes de alguma maneira. Não dá tempo. Tem um cara que tenta explicar um pouquinho esse salto com a teoria darwinista. Entendeu? Assim, dá para compreender, mas só que acredito eu que mesmo assim, um vai se sobressair dentro de um aspecto X, aí vai eliminando os outros que não acompanham o mesmo aspecto. É a teoria aceita pela ciência. Eu agora, com o advento das teorias quânticas, de toda a tecnologia, de toda a ciência nova que tem, é meio complicado. Eu não acho que tem só Darwin, eu acho que tem um pouco de Lamarck nisso também. Darwin pegou um pouco. Falar. Tem isso também, eu aceito, né? Mas eu acho assim, agora quando começarem a perceber que de repente tem um aspecto novo aí da biologia, que tem aspecto psicossomático, de repente, não sei, você pode causar certa mutação ou viabilizar certas coisas. Não é só a girafa que tinha o pescoço grande. De repente, não, sabe sim, que a gente aprende na escola? Sim. Que as que tinham o pescoço grande, as que ficaram. De repente, seleção é meio natural, absurdo, né? é meio absurdo, mas isso pra frente, eu acredito que logo tem algumas teorias que elas podem aparecer e de repente não é só isso. Pode ter algum tipo de mutação mais de uma espontaneidade, de uma direção que a natureza dá, mas isso é papo para outra coisa. A natureza acaba encaminhando uma parte, mas só que acredita que pelo salto tem não é isso, gap ali. Não é isso relacionado aos hominídeos que a gente está falando. Eu estava falando até do hominídeo por causa da pergunta lá Sim. E ele perguntou e o cara falou, Marcos, eu falei, então, não é. Ele falou, Marcos, me responderam lá telepaticamente que os caras são daqui da Terra. Eu falei, então, são, mas não é humano. É outra, é uma tecnologia que não é daqui. Os caras estão aqui. Tem uma parada que os caras passaram pra gente que assim, é papo de louco, mas a gente está se dando a liberdade de falar sobre isso. Aqui ninguém quer comprovar cientificamente e somos conscientes do que estamos falando. Nós estamos falando de possibilidade, né? Ninguém é louco aqui, né? Por mais que pareça, né? Então o que acontece? Tem uma parada que os caras conseguem, até quando os caras falam, pô, como que os caras somem? A nave tá ali, some. E tem uma parada que eles falam que é matéria fora de fase. A gente está em fase aqui. A gente tem uma frequência, uma amplitude, a matéria tem, a gente está se reparando aqui, porque nós estamos em fase. Né? Só que esses caras têm tecnologia para pegar, tirar toda a matéria de fase e continuar percebendo. Às vezes é como se você atrasasse milissegundos no tempo. Eles conseguem manipular alguns vetores dimensionais, que a gente tem 3 dimensões, que é altura, largura e profundidade, e um vetor dimensional que a gente está preso, que é um vetor de tempo que tem uma direção. Né? Dimensão não é um local. Né? Isso é uma coisa que eu sempre repito. Se usa vulgarmente o termo dimensão para falar o cara foi para outra dimensão. Ninguém vai para outra dimensão. Dimensão são vetores conceituais independentes que descrevem um espaço, que por um acaso nós modulamos. Enquanto consciência, nós modulamos as dimensões. Então, dimensões são vetores que descrevem a realidade.
né? E nós percebemos 3, altura, largura, profundidade e o tempo. Esses caras percebem mais dimensões, parece. Ou mexem tecnologicamente para manipular mais vetores dimensionais. Inclusive, mais um vetor dimensional temporal, de um tempo meio que paralelo. Não vamos entrar na ideia de multiverso depois, se der para o fim, gente. Mas então os caras conseguem dar uma atrasada e tirar a matéria de fase. E parece que esses locais que eles estão, só para concluir isso, esses locais que eles estão debaixo da Terra, a gente fala de projeção astral, que é a faculdade que qualquer ser humano tem de sair do corpo, que é anímico. A pessoa faz, ela não precisa ser médium para isso. Você sai fora do corpo, você vai num lugar desse, que fora do corpo você vai para debaixo d'água. Eu já fui para fora do planeta, já fui para debaixo d'água. Você vai num lugar desse, eu não fui, mas amigos meus do grupo que são mais conscientes, eles não conseguem entrar. Fisicamente, eles estão em corpo espiritual, eles não conseguem entrar fisicamente. Os caras bloqueiam fisicamente. Parece que eles tiram uma matéria inteira de... É uma parada assim. Então, é isso. É uma tecnologia que está meio fora ainda. No roncador que você falou, que tinha um... Eu fui no roncador, que tem um local lá que os índios protegem e tal. É roncador? Não, tem na Serra do Roncador, sim. Tem alguns locais que eles não lá. deixam entrar e tal. Então, não, essa história eu não sei, porque quando a gente vai para a Serra do Roncador, a gente vai para um lugar bem específico ali. Inclusive, meu grupo inteiro passou a virada do calendário maia de 21 a 23. Né? Parece meio boa, os caras estavam, a gente passou, foi o único grupo que passou dentro da Serra do Roncador. Então, eu tenho um relato de um policial que é amigo nosso, que a gente conheceu lá, que eu tenho até, depois eu ponho um relato, ele explicando que ele estava olhando de fora, e ele estava lá porque ele gosta de estar lá. Ele olhou, ele falou, cara, na passagem do 21, 22, onde vocês estavam, parecia que tinha uma tempestade somente onde vocês estavam. Mas isso é papo para outro podcast. Mas enfim, eu estou falando dos ovos estrangulados, para a gente fechar. Eu falei assim, como que você viu? Ele me descreveu direitinho o que eu vi. Que é uma peculiaridade da observação que eu não falo para ninguém. Porque quando a pessoa fala que viu de perto, eu falo, como que você viu? Não quer dizer que só tem um modelo de nave, que é o que eu vejo, a de 2016. Vai saber se tem, eu não sei. Mas eu vi uma peculiaridade que eu não sei se estava relacionada devia estar relacionada à propulsão, porque a luz acendia, ficava forte e ela diminuía. Forte diminuía. E eu vi um ponto muito peculiar. E ele me descreveu isso. Eu falei, isso do meu próprio grupo. E para finalizar, eu fui para um cliente também em Moema, ele estava abrindo um negócio alimentar lá, um comércio alimentar, e conversando rápido, ele falou que tinha uma casa em Campos do Jordão, que ele abandonou a casa porque ele via os caras indo lá e não contou para ninguém. E o filho dele estava lá, fala a verdade, não fui. Um dia ele estava dormindo com a esposa, olhou para cima, sumiu o teto. Os dois, você está olhando? Ele perguntou para ela, falou, nós dois estamos olhando aquilo. E viam o que eles descreviam, os Greys, eles viam por fora, aquele dia pegaram tudo, depois de alguns fenômenos que aconteceu. Pegaram tudo e foram embora. Falaram pro filho, vai lá, pega tudo e vende a casa. O filho falou, pô, não queria vender a casa, tá lá vendo, mas a gente não quer vender, não voltamos mais. E ele me disse, eu tava lá conversando, não sei por que caiu, não falo pra todo mundo, né? Principalmente os clientes, fala, pô, estudo essas paradas, mas enfim. A gente ficou conversando, caiu essa ideia. Ele falou assim, vi um OVNI triangular lá. Falei, sério, cara? Ele falou, sério. Mas como assim? Ele me descreveu, eu falei assim, cara, você viu as 3 luzes que estavam embaixo? Você viu como era? Eu vi, você pode me desenhar? Porra, cara, o cara desenhou exatamente o que eu vi. E assim, não dá pro cara chutar. Ele desenhou exatamente o jeito que eu vi. Que tipo assim, qualquer um vai desenhar qualquer coisa. Não, tem uma coisa peculiar que eu vi. E ali eu comprovei, falei, esse cara não tá mentindo, porque foi o que eu vi. E do jeito que eu vi, entendeu? Então assim, até onde eu sei, os norte-americanos, qualquer governo pode falar que, né, os caras, o que eles fazem? Eles soltam, primeiro eles soltam uma chacota, que é tudo besteira. Quando a coisa não está se segurando mais, quando, tipo, os militares começam a pegar, a coisa começa a vazar, porque tem chinês mandando coisa para a Lua, tem
já tinha soviética. Tipo assim, daqui a pouco, japonês, daqui a pouco alguém vai abrir a boca. Então, pra não ficar chato, vamos começar a falar que tá acontecendo algumas coisas. Então, o que eles fechavam e mentiam pra caramba, não era barão meteorológico. Não que era um negócio militar. Não que era vão mentindo até chegar uma hora que não dá mais. Agora eles abrem, né? Que existem coisas que mas não continuam explicam. falando, só falam que não explica. Já chegou, ou teve uma evolução absurda, né? Agora, tem uns caras indo pra Lua, já vão começar a ver coisa lá. Viram um portal lá na Lua. Aí, isso que eu acho engraçado, viram um portal na Lua, tiraram foto, olha o que é isso. Aí vieram os caras explicar, não, aí tiraram uma foto igual, mas ridícula, eu vi no canal do Schwarza que eu acompanho. E o cara aceitando normal, então, tá explicado. Eu acho, cara, tão absurdo os caras pegar uma coisa, não estudar profundamente, aí vem alguém que fala, ó, então, não era nada, Mas era isso. Quem não Os caras estuda e aceitam. quem não é do meio científico, não vai questionar. Não, quem é do meio científico questiona dentro das referências científicas que é tipo assim, não existe. É Padre Quevedo, é igual, o crente, é verdade. É igual ao cara que acredita muito, o cara que desacredita muito, eles estão na mesma crença. Uma crença na negação e uma crença na possibilidade. Não na possibilidade, no real, sem ver. A gente fala de possibilidades. A gente está falando de ufologia de uma maneira séria. Abre a possibilidade. Se você não tem explicação, que nem outra coisa que virou chacota, o rosto em Marte. Aquele rosto em Marte. Cara, se você pega a primeira, tem estudos de pessoa que leva aquilo a sério, mostrando a geometria dos olhos, a distância. É perfeito, velho. Não dá pra ser uma foto que foi batida e foi erosão. Aí vem com uma foto toda borrada. Então era isso, aí todo mundo... eu já posso dormir tranquilo. Não tem nada de errado. Eu acho isso um absurdo. E nós parecemos idiotas levando isso a sério. Então, Não, ou é borrão, ou é todas essas questões para gerar descredibilidade, ou algo que foi muito famoso, que foi o filme Independence Day. Porque... que faz parte da chacota também. Tudo faz parte da chacota. Dificilmente você pega um filme sério. O Spielberg, em Contatos Imediatos, de 78 ou 79, Hoje, esse foi um filme... é fantástico. E é baseado em histórias que vinham, mas você vai falar pra ele e falar, eu não acho que existe. Eu vi uma entrevista dele com o James Cameron. Os dois conversando disso, ele falou, eu não acho possível. E teve uma Ele ali fez foi um baita de fantástico. um filme. É legal, mas pegou, Dirigiu, o né? cara pega as ideias e solta mais ou menos o que tem, né? E não é obrigado. Um filme que eu acho fantástico, Contato, baseado no livro do Carl Sagan, com a Judy Foster. Ela fez um papel fantástico. Contato da outra vez, a gente chegou a... dos anos 80, dos filmes dos 90, anos 80. 90, Contato de 90, Então tá, 96. então é no filme Inclusive, dos eu anos sou- 90. a gente pegou, Eu a gente soltei um comentou vídeo esse... do começo, que eu coloquei a música de um vocalista de rock progressivo, vocalista não, do compositor, o Michael Hughes, que ele era do Neurônio. Eu coloquei um vídeo, tá no meu Instagram. sim. É baseado no começo do filme. Até aquele. pouco tempo atrás eu tinha um CD do Neurônio. Nossa, tem todos, cara. É fantástico. Tem outro filme, A Chegada, né? A Chegada A também Chegada. é fantástico. E o Interestelar que você... se Mas- colocar o Interestelar, eu você sou abandona a Mas vida por esse filme. Interestelar é legal, cara. Foi bacana, foi bacana. É bem bacana. Então, enfim, era esse vídeo é isso. Então, a Vamos. gente acabou falando um pouco mais do que... Qual que é o... Põe aquele outro que também... Aliás, só pra dizer, esse vídeo que passou aí, eles não sabem o que é. Então, cai Sem na definição. parada que não sabe o que é. Mas tá lá e, Não, mas pelo e a menos, coisa é séria. Pelo menos eles não tentam dar nenhuma justificativa escrota, né? Não tem como fazer. Não dá pra falar que aquilo era Vênus ou balão meteorológico. Tudo é planeta Vênus ou balão meteorológico. Os caras aceitam, é Vênus. E a gente que é bobo que estuda isso, né? Esse daí, ele vai entrar numa resolução melhor também? Esse é muito interessante. Também foi captado, né, pelos militares lá. E também, inclusive, mostra o cara falando, tem um som aí? Tem um som, my God. Ele falou, meu Deus. Aí ele começa a falar um monte de coisa que, poxa, olha... That's not LNS though, is it? It's not. That is LNS, dude. Well, if there's look at that thing. It's rotating. Você tá rodando e tal? Eles estão vendo como que ele se comporta, né? É muito interessante. Esse vídeo aí, eles captaram também. Não tem explicação. Pela velocidade... Agora, o que é interessante desse vídeo? O Pentágono confirmou a veracidade do vídeo. A gente tá dando... os caras estão loucos vendo. Então, nós estamos vendo vídeos aqui que não são... Eles não são de produção, não é nada. Os caras não sabem explicar. Então, lógico, antes que falar que é extraterrestre, tá certo. Falar que não sabe explicar. A gente não sabe mesmo. Essa imagem é de satélite, né? Cara, Se não me engano. É de Bom, satélite. enfim, põe a parte que aparece ele mais
mais nítido pra gente dar uma explicação bem... Aí, essa daí, dá um pause nela. Aí como que vocês podem ver? Essa câmera, aquela câmera de calor também, eu acho que é, tá? Onde você está vendo aqui que está escuro, é que é quente. Tá vendo aqui, ó? Tá bem isso que os caras não sabem explicar, que intriga eles. Essa parte aqui é quente, tá vendo? Essa não é imagem de caça, não, né? Acho que é satélite mesmo, né? É muito alto pra ser caça, né? Não, tem um cara falando que pegou, então eu não sei. Eu não lembro. É. Se Não, eu mas seria me engano, interessante, né? É de caça. É de caça, será? De outro avião. De um avião. Bom, enfim. Aí o que acontece? Aí você tá vendo que tá escuro. Não tem explicação como o meio é escuro. E essa parte branca tá frio. Então, que bulhufas de propulsão que esse troço, que não se sabe o que é, mas parece que é feito por alguma força inteligente, tá guiando algo pelo espaço que onde você vê aqui tá quente e o resto tá frio. Tem a presença de calor interna, mas externamente ele fica frio. Então, é estranho, porque a delimitação aqui dá para ver que ele é quente. A explicação que se tem, assim, dentro do grupo lá que a gente tá, que tem os físicos, tem os loucos, tudo mais que... Né, na realidade, o frio aqui... Vamos partir de um pressuposto seguinte. Tem uma tecnologia que a gente vê em filme de ficção científica que, em vez de você acelerar a nave, você traz o espaço para você, né? Então, você dá um salto e o espaço ele se dobra para você. Você não desloca, né? Os caras já conseguiram chegar nesse conceito matematicamente e tudo. A gente não tem tecnologia para fazer isso ainda. Mas parece que tem gente que tem. Então, o que acontece? Se isso for, onde vocês estão olhando do lado, é que parece que é muito espaço. Tem muito espaço aí. Não é que está comprimido. O espaço está aqui. Ele está sendo... Essa nave, ela pode estar parada. E o que a gente está vendo passar por ela é o espaço. Ela está quente. Por seria algum aquele motivo... efeito da Enterprise. Não é? Que eles falam que é o salto. Exatamente, ele traz, né? Depois- Exatamente. Então, o que acontece? O frio, essa parte aqui, parece que tem muito espaço aqui. Então, é uma explicação. Ela está quente, porque ela realmente está... Tem energia movimentando para gerar o efeito. Alguma coisa, e o que está passando por ela, rápido é o espaço. Eu me atrevo a dizer, tem alguns vídeos que a gente vê de UFO que eu olho e falo, meu, é falso. É falso. Os caras têm tecnologia para isso. Na realidade, se um UFO desse bate e entra na água, ele não levanta a água. Porque ele está furando o espaço. Ele tá parado e o espaço está percorrendo por ele. Ele está navegando vamos dizer assim, num hiperespaço. Seria também o caso dele estar fora. Não seria fora de fase. Né? Não, a gente está vendo ele aqui. Ele está... Se tivesse fora de fase, nós não veríamos. Você ia ver, de repente, algo que está em torno, não ele. Mas se um cara desse, se um troço desse entra na água, não vai levantar água. Ele passa por qualquer lugar. Para mim, isso daí eles não sabem o que é. Para mim, está sendo manipulado por alguma energia consciente, algum ser consciente. Se está aí ou está de fora, com uma nave para fora, e aí é um controlezinho remoto. Isso explica, por exemplo, tem essa tecnologia, ele está fazendo isso, está tendo essa distorção no tempo, certo? Espaço. Ele tem espaço. De você ver, ele está indo rápido e tal, de repente, some. Então, é que assim, cara, você vê sumir, você não... É interessante, o tchum não me parece que deva acontecer. Você vê muitos, quando eu tô olhando os vídeos, cara, peguei esse vídeo, aí você vê o vídeo. Aí você vê, um vídeo de UFO, aí você vê o UFO lá. Aí de repente ele acelera e sobe rapidinho. Isso. Esses vídeos pra mim são todos falsos. Esses que tomam essa aceleração, os bichos somem. Eles somem e aparecem a hora que... Se eles têm uma tecnologia pra dobrar, eles não precisam acelerar. Eles somem, entendeu? Não estou dizendo que só tem só essa. Eu volto a repetir, tem uns grupos que a gente tem uma aproximação já há 18 anos, e não é tão simples, né? O cara, a gente pega muita coisa, vem soltando ideias durante anos, vai estourar tempo depois. Tem coisa que, tipo assim, tem um cara do nosso grupo que ele é formado em filosofia, e agora ele está fazendo inteligência artificial, então não é nenhum, né? E na realidade, a gente tá falando do quê? Aí vem um monte de coisa na minha Não, a gente tá vida, falando dessa questão da dobra e tudo mais, de todo esse comportamento que tá rolando com... Que eu falei, se ele acelerar, tá. ele some.
E tem alguns que mostram esse pique. Tchup. Então, eu não sei porque eu estava falando dele, eu ia falar alguma coisa com relação a alguma explicação que ele pegou dos caras. Mas é tipo assim, os caras somem e eles não precisam acelerar para pegar nada, entendeu? Os caras, então quando eu vejo alguns vídeos que aparece assim, a nave e de repente acelerando, eu falo, meu, grande possibilidade de ser falsa. Então assim, esses caras manipulam... que talvez até para jogar um conceito que não exista. Talvez até porque de repente se ele não precisa acelerar, ele só apenas some e você coloca uma condição... Você já se restringe. E tem uma outra aquilo, coisa, né? só pegando uma carona nessa ideia. Você assistiu Battlestar Galactica? Você assistiu? Eu assistia já dos anos 80 e saiu agora. Eu assisti as duas, assim. Eles têm uma tecnologia de dobra que aparece todas as naves juntas e de repente some tudo. Os caras dão um salto, eles preparam, dão um salto e aparece depois em outro lugar. Parece que é uma possibilidade também. Mas isso já é uma coisa meio off-topic, né? Lá no nosso grupo, um dos integrantes pegou uma explicação com um dos caras que em sistemas solares com vida, não nosso aqui, tem civilizações que desenvolveram esse tipo de dobra. Mas tem um cálculo que você não pode deixar passar, que senão você gera uma reação em cadeia pelos neutrinos. Você sabe que neutrino está espalhado por tudo quanto é lugar, que né, vem do Sol e tudo mais. Só que esse tipo de interação mexe com um tipo de energia, com um tipo de coisa que você cria uma reação em cadeia na hora. E isso faria entrar em colapso, se você cara, quiser. falou que já teve civilizações que conseguiram sumir com o sistema solar delas inteiro. Pelo Tipo, fato de... por dar reação em cadeia. Os caras conseguem chegar para desenvolver essa tecnologia. Começa, quando vão dar o grande salto, alguma coisa, tem algum cálculo que está errado, some tudo. Então se devastaram em segundos, em menos de segundos. Tipo, sumiu. Então, tipo assim, é interessante falar disso, porque se os caras dobram o espaço, a gente vai seguindo com as tecnologias. Hoje, já é possível falar de dobra, né? De alguém que... Como que a gente consegue? A gente consegue fazer isso com partícula subatômica. A gente teve um tempo aí atrás, uns anos, que uns cientistas conseguiram teletransportar informação, toda informação de um laser, né? O que é isso? Isso, para dar uma explicação rápida, tem a teoria de Bell, né? Que é um físico. Então, ele dá uma explicação muito rápida, que é a interconectabilidade de Bell. Você pega uma partícula, todas as partículas têm um spin, que a gente aprende na escola, que é que nem um giro. Só que não é um spin, é uma polaridade na realidade. Então, quando você pega uma partícula dessa, você faz uma partícula gêmea, você separa, faz um emaranhado e separa as duas, ficam partículas gêmeas. As duas têm um spin, que é a polaridade, muito bem definida. E você consegue medir isso. Se você deixar uma aqui e leva uma para a Lua, quando você mexe no spin daqui, a outra instantaneamente muda. Mexe da mesma proporção. Então, a informação que liga as partículas, elas foi mais rápido do que a luz. Quebrou a relatividade especial de Einstein, né, que diz que nada pode andar mais rápido do que a luz. Então, isso, inclusive, foi um problema com Einstein, que ele não aceitava isso. Aí teve os outros físicos que mostravam que isso podia ser... Ele morreu sem aceitar muito isso. Mas, enfim, a gente vê que isso tem um comportamento no mundo quântico. A gente está falando da física de partícula, a física do pequeno, não a física de Newton, do médio, nem a física dos grandes que o Stephen Hawking estudava. São três físicas diferentes. Mas, enfim, o Bell, ele começou a mostrar isso em 1964. E a gente consegue fazer isso hoje. Emaranhar e conseguir fazer com que exista uma comunicação mais rápida do que a luz. É interessante, porque isso pode, no futuro, virar um meio de comunicação. Porque, assim, é instantânea e, como a gente estava conversando antes em off, não local, né? A localidade é quando você pega dois corpos e você bate aquela câmera que está funcionando, né? Essa aqui. Isso. Quando você bate um corpo no outro, isso é local. Tem um contato de um corpo no outro. A não localidade é isso que o Bell fala. Aqui as duas são aqui, as duas partículas, você mexe uma, outra mexe junto, instantaneamente. Parece que elas estão ligadas por algo que, na realidade, tem a ver com vetores dimensionais que a gente não vê. Imita o comportamento, de forma instantânea. Na realidade, não é uma imitação, eles existem. Eles existem no mesmo espaço.
o que a nossa noção tridimensional de espaço e tempo, ela é limitada. A separação que a gente vê relacionado ao tempo, por que fala de espaço-tempo? Porque o tempo está extremamente relacionado ao espaço. Né? Quando Einstein começou a mostrar a teoria da relatividade especial, ele mostrava isso, né? Que nada pode andar mais rápido que a luz, e depois a geral, falando da gravidade, que as duas são fantásticas, mas enfim. Quando você separa elas, na realidade, nós estamos vendo separar elas porque nós estamos presos a 3 dimensões. Quem consegue perceber são a mesma. Quem consegue perceber uma dimensão a mais, que é uma dimensão espacial a mais, você vai ver elas ligadas o tempo inteiro. Quando eles falam de hipercubo, tem toda uma história que é uma dimensão espacial a mais. Então, assim, na realidade, você tem várias dimensões que são compactadas, né? Isso você vê em livro de física de divulgação bastante. Os caras dão uma explicação dessa. Então, não é um local, volto a dizer, são vetores que descrevem a realidade. Então, tem uma ligação. Você não precisa percorrer o espaço. Esse vetor que a gente não percebe é o que faz a ligação das duas. É o que mantém, porque ele existe independente da percepção. A gente não percebe, mas ele existe. E é isso que faz ter uma comunicação de informação. Mas a gente está conseguindo fazer isso no mundo subatômico, né? E passando informação. É uma questão de tempo. Até a gente está mandando um copo. Até a gente está mandando um material. Aí vai começar a desenvolver o que esses caras que vêm aqui, fácil, vêm em dobra. Só que até chegar lá, tem um monte de coisa. Inclusive, esses que somem, ou alguns que vêm que caem, eles não levam em conta que, além da matéria, existe um algo espiritual. E esse algo espiritual, que a gente pode chamar de consciência, para mim, e o que eu vejo que parece, a consciência, ela coopera com a manifestação da realidade. Não é que ela cria a realidade. Nossa consciência agora, do jeito que a gente está, eu acredito que nós estamos interpenetrados nesse corpo, mas sobrevivemos independente desse corpo. Né? Mas isso não precisa viver independente ou não. Se a consciência é uma produção do cérebro ou não, independente disso, você pode você pode estar percebendo mais vetores dimensionais, e a gente está preso em alguns que a gente tem uma percepção meio limitada. Só que acontece assim, se a civilização vai desenvolvendo tecnologia, e não precisa entrar nesse meio espiritual. Não precisa acreditar que existe vida após a morte, ou que você é uma consciência independente do corpo. Ou os caras não fazem projeção, entendeu? Pode ocorrer constatações que comprovem coisas que para nós é só fenômeno. Tipo assim, você começa a fazer uma tecnologia mista que você começa a pegar campo espiritual, que hoje não se pega. Tem transcomunicação. E quando isso acontecer, assim, não, a gente tem que estar no o nível, espírito é um fato. Ser destruído. Né? Mas assim, transcomunicação tem algumas paradas que conseguem pegar isso na transcomunicação. Né? Só que assim, todas. Tem um pessoal sério que trabalha com isso. Mas infelizmente você só pega as coisas meio pesadas, que está mais próximo. Então, nego que desencanou, que você não começa a pegar, entendeu? Infelizmente, mas enfim. Pega só a bagunça. Mas enfim, falando disso, tem um caminho até chegar nisso. Se a gente chegar, tem um caminho que é um caminho limite. Que se você não tiver noção que existe algo além da matéria, ou você acaba se autodestruindo, ou você não consegue ir muito longe no espaço. Se você consegue ir muito longe, fatalmente vai acontecer como várias civilizações que vêm aqui acabam caindo. Você tem um padrão no universo que ele é como se fosse uma configuração, é como se fosse marcado, como se fosse uma gravidade que ela é espalhada pelo universo. A gente chama isso mais ou menos, é como se fosse uma impedância que está intrínseca ao meio. Só que, eu vou dizer o seguinte, a gente está aqui, a gente tem uma gravidade por causa da Terra. A Terra, dependendo do tamanho do corpo que você está, a gravidade é maior ou menor. Né? Marte, a gravidade é menor porque é um corpo menor, tem menos massa. Quando tem mais massa, o Sol, ele consegue entortar o tecido do espaço-tempo, né? E a Terra está presa ao Sol por causa que ele manipula o espaço-tempo. O Sol, ele tem uma massa grande o suficiente para poder dobrar. Isso, a gente está falando de grandes corpos. Agora, se a gente fala de pequenos corpos, a gente também entorta bem pouquinho, né? Porque também temos a massa. Só que o que anima essa matéria orgânica, eu acredito que tem uma consciência animando essa matéria orgânica. Só que o ponto de colapso que faz essa matéria energia, o que é colapso? Para a gente existir enquanto a consciência estiver no corpo, você está preso em algumas relações que você está dentro de uma teia gravitacional que não é só
a gravidade do Sol. Ela é a gravidade do Sol e é todo um conjunto que tem no universo, que às vezes é permeado por buraco negro, estrela de nêutron. Eles fazem como se fosse uma triangulação que cria uma teia. Isso a ciência ainda não tem noção, tá? Ainda não tem noção. Tá tendo noção com as ondas gravitacionais que vêm. Tá? Então é um troço off-topic, porque os físicos que estão no nosso grupo, que tem uma sensibilidade melhor, acaba pegando coisa com os caras acabam explicando algumas coisas. Inclusive é em primeira mão que eu estou falando isso aqui. Nunca falamos fora do grupo. Né? Mas eu não estou dando explicação, nem tenho condição, nem propriedade de dar uma explicação, mas eu procuro me informar bastante para não falar besteira. Então, essa teia gravitacional ela muda em alguns locais do espaço. Ao ponto que, se você manipula a matéria com uma certa tecnologia, se você sai da Terra e vai para um outro espaço, onde essa teia está um pouco mais sutil, a matéria que você tem, ela não se comporta igual. Então, sua nave pode dar um probleminha mecânico e não tem mecânica do outro lado lá. Porque a matéria vai mudar de acordo com o lugar que você está. Então, imagina que vem uma civilização aqui. Ela entra aqui, conseguimos ter uma estrela lá, né? Parece que tem um planeta habitável. Vamos dar um pulo lá? Eles fazem umas certas medidas, e solta, tem uma tecnologia dessa e solta, dá um pulo e solta lá. Só que onde eles estão, o local é um pouco mais grosso e aqui é um pouco mais sutil, vamos dizer assim, esses termos gravitacionais, que não é essa gravidade que a ciência fala. É uma gravidade, é quase uma gravidade quântica, porque está no pequeno, não é uma gravidade... É o que vai dar que a essa gente consistência, vê, essa que coesão. segura, Assim, né? Quando chega aqui, a nave não se comporta igual. O cara entra na atmosfera da Terra, acaba ou dando um pane ou caindo. Pode acontecer. Aí vem os militares, pega e esconde. Não é nada. Era um barão meteorológico. Entendeu? É uma breve explicação. O princípio é esse, mais ou menos. Agora, os caras que tem os caras que já são mais espertos, eles mandam espertos, né? Tão um pouco mais sábios, eles mandam batedores na frente. Então, se eu for medir essa impedância aqui, o meu instrumento, se eu for para outro lugar, ele vai mudar junto. Porque é a configuração de colapso do instrumento, não a gravidade que está no instrumento. Então, se eu tenho um instrumento aqui, eu vou para um lugar mais sutil, ele também vai ficar mais sutil. Então, na sua medida, ela vai dar... Não tem como você medir, ao menos que você faça uma comparação. Entendeu? E tem civilização que sabe disso. E a maioria que vem para cá não sabe disso e acaba caindo. A maioria que cai, né? Então, antes da gente chegar nessa tecnologia, a gente vai bater muito a cabeça. Pelo que os caras passam para a gente, tem muita coisa aí no meio do caminho. Mas, principalmente, o que eles falam que é a primeira diretriz do Star Trek. Que não é à toa. A primeira diretriz do Star Trek. Quem não sabe, no Star Trek da série clássica, a primeira diretriz, os caras impuseram que se você não conhece uma civilização que ela não tem condição de dar essa dobra espacial, você não entra em contato. É a primeira diretriz deles, não entra em contato. Só que isso veio de um cara chamado Bateman, de uma década, muito tempo atrás, da década de 60, que ele dava palestra nos Estados Unidos, ele era contatado. E alguns caras que escreviam, os roteiristas de Star Trek, muitos não sabem disso. Eles iam na palestra do Bateman. E muitos conceitos que eu vi na série clássica, que era conceito que se o cara não tinha um contato com alguém muito bacana, desencarnado, tinha que ser com extraterrestre para ter aquele contato. Não tem de onde o cara tirar. E eles jogam esse contato lá na série clássica, eu vi, e depois nas outras séries. E eles só pegavam isso e colocavam na série porque eles escutavam a palestra do cara e achavam interessante. E o cara falava, olha, tem um livro dele publicado. Cara, esse cara é físico, Bateman. Ele publicou livro. Tem um livro só em português, Carruagens e Dragões. Ele explica isso, velho, no livro. Ele explica mais ou menos como é a propulsão. Tinha gente da CIA, eu não lembro se era da CIA ou da FBI, ele zoava, ele colocava na frente dos bancos, destinado a ser o FBI. Não levaram ele muito a sério. Star Trek levou, mas não levaram muito. Sim. Ele foi para a Rússia. Quando ele se tornou cidadão não grato dos Estados Unidos, ele foi procurado. A filha dele achou um absurdo, porque se não era sério aqui, ele foi para lá, por que estão... Deixa eu ser um escritor de ficção, deixa lá o cara tranquilo, sossegado. Então, tem coisas que é muito interessante. Eu fui procurar, eu peguei capítulos da série clássica, que eu adoro, sou tracker. E, isso daqui tá punk. Eu fui procurar quem era o roteirista. Vi o roteirista. Vi que o mesmo roteirista falou de uma coisa e falou da relação da primeira diretriz. E tem um capítulo fantástico que eles vão num local onde os seres, no final do capítulo, se transformam em luz pura e falam, a simples presença de vocês aqui, que estavam os Klingons e os Terráqueos, causa mal-estar pra gente. Vocês têm que ir embora daqui.
Os caras viram luz pura e sai. Ainda o Spock vira e fala assim, meu, a gente tá pra esses caras como a ameba tá pra gente. Só que uns conceitos peculiares nisso, eu falei, da onde o roteirista tirou? Eu fui ver, eram o mesmo grupo de roteirista que tinha feito. Então os caras estavam indo na palestra do Bateman. Né? Então isso é muito interessante. Então, para resumir, para a gente chegar numa tecnologia bacana, a gente primeiro vai ter que respeitar a vida. Tem que ter noção de respeito à vida. E a gente não tem ainda. E Aí os entender caras... que a sua tecnologia, tudo, até foi questão de dobra da primeira diretriz, que eu acho interessante, porque se você entra com uma tecnologia e entra em contato, você altera todo o modo de percepção daquele povo, né? Você muda o caminho, você tem que dar liberdade. Não é chegar trazendo cura e trazendo tecnologia. Por isso que os caras não aparecem aqui. Né? Isso é legal, Uma coisa para que eu tinha pessoas falado. entenderem esse conceito. Tipo assim, eu lembro do Jô Soares falando muito. Por que esses caras vêm aqui e vai lá em Minas Gerais, no interior da Bahia, assustar uma velhinha e não aparece pro cientista, não aparece? Porque os caras aqui não querem. Eles negam, eles tiram barato, tem chacota. E outra, ninguém quer trazer tecnologia. Primeiro, uma coisa que é simples, cara, que as pessoas não percebem. É um convívio e respeito. Você entendeu? Eu não vou ser amigo seu porque você tem alguma coisa que você pode me oferecer. Sim, a gente tem similaridades na amizade. A gente são amigos de pessoas que gostam de coisas parecidas ou não. Você aprende a ser amigo da pessoa. Mesmo que você tem muita coisa diferente, você, por um motivo ou outro, você acaba gostando da pessoa. Sim. A pessoa não fala assim, eu quero ser seu amigo, então posso te dar alguma coisa? Você entendeu? A gente acha que esses caras vêm aqui para dar alguma coisa. É verdade que essa ânsia de receber a salvação aí entra no aspecto religioso que você fala. E você vê como as religiões têm força no mundo porque esperam um Messias, um Salvador. E toma na cabeça sempre. Né? O único cara que veio que podia ser chamado disso é um cara que andava com leproso, andava com... Podia estar na cúpula. Podia estar na cúpula e não estava. O cara preferiu andar com gente ali. E esse cara, de repente andou pelas águas, fez multiplicação daquilo. Eu acredito que esse cara passou aqui sim. Inclusive, quando ele estava no nascimento, aquela estrela, que falam que é a estrela de Belém, que levou os reis magos lá, aquilo não era muita estrela, porque se você pegar o texto correto, ela pousa atrás do lugar onde ele estava. Mas enfim, né? Antes de ficar falando que Jesus era amigo dos ETs também, a gente tem um caminho um pouco... Não é tão simples, entendeu? Não é tão simples. A gente tem muitas coisas que a gente tem que perceber. E se não percebe, a gente vai ser mais uma dessas civilizações que cai aqui há milhares de anos, né? Já está caindo aqui e a gente não sabe explicar. Sim. Acha uma bobina, acha um negócio que tem... Não tem explicação como isso está aqui há tantos milhares de anos. Vamos pegar mais algumas imagens, porque o assunto é longo. Punk, se a gente for entrando, a gente vai falar de muita coisa. 2007, isso daí é Turquia, né? E Turquia acontece bastante coisa lá também, né? Fenômenos. Foi agora no Turquia o terremoto, hein? Que matou gente pra caramba, velho. Mais de 2.000 pessoas. É um troço bem triste isso, né, velho? Porque hoje em dia eu não consigo não me colocar no lugar deles. Pessoas que têm a vida igual a gente e de repente acordam e não... Eu vi umas imagens, uns vídeos que não foram... Aqui é fantástico. O cara, ele não foi só um dia que ele filmou isso, foram alguns dias que ele foi filmando. Ó. Esse vídeo aí é aquele que até parece que tem uns... parece que tem uma silhueta de uns seres. Né? Esse vídeo, eu já vi vários estudos tentando falar, não, tem uns caras falando, isso daí é um prédio que tinha ali na frente, né? Não pode ser, tem um prédio que tinha ali na frente que do jeito que está isso daqui, não, né? Não, tem um prédio que eles tentam... Os caras tentam explicar tudo para tirar o foco. Só que, parece que esses caras foram aí para se mostrar mesmo. E tem alguns locais, foram publicados nos principais meios de comunicação turcos, né? Que tá falando aí. Em alguns locais, isso daí, tem uma parte das filmagens que mostra... cara, fantástico, mostra a silhueta, parece que tem gente andando ali. Muitos da ufologia dizem que esse filme... é o mais perfeito vídeo ufológico já feito. Tem um que saiu agora, que é uma pirâmide, né, que saiu há pouco tempo, não sei se vocês viram, esqueci de trazer. Está muito tempo guardado com... Mas é um vídeo, acho que você já até chegou a postar no grupo lá. Eu não lembro bem. Mas, olha como que estava, né? O mais interessante é que, olha isso, aqui parece uma janela, bem ali no meio, né? Sim, uma abertura, né? E ali você vê, ali parece que tem silhueta de dois seres ali.
É um troço muito punk esse vídeo aí. E os caras não conseguem mostrar ou provar que isso daí é falso ou não, né? Mas os caras melhoraram a resolução algumas vezes, isso daí trouxeram e mostraram que, cara, parece que tem uns 2 cabeçudinhos ali. Tem um que eu vi fazendo estudo, cara, o cara conseguiu. Você vai falar, como chama? É para aquele que você olha nas nuvens e você vê, né? E você acaba vendo formas, né? Sabe isso daí, né? Tem um nome específico. Tá, ok, mas assim, esse negócio tava lá. Esse negócio foi filmado. E tinha alguma coisa ali dentro se mexendo. E ficou, e não foi só um dia. E esse engenho aí, ele não mostra que é falso isso. Os caras não conseguem achar nada fácil. É alguma coisa que tava ali, era grande. Qual que seria o propósito de, em alguns momentos, eles se apresentarem, ou colocarem um pouquinho a presença deles? Cara, pelo que a gente pega, tem gente que fala assim, quando os extraterrestres vão fazer contato com a gente? Já fazem. Isso é um contato. Isso é um contato. Isso é um contato, isso é um respeito às nossas escolhas, isso é um respeito a esse povinho bélico que está aqui nesse planeta, eu, você e todo mundo. Sim, sim. Todos temos parcelas de tudo. Então, isso, quando aparece alguma coisa anômala no céu, quando aparece alguém aí, ó, tá vendo? E já é o contato. Os caras falam, nós já estamos aqui. Cego aquele que não quer ver. Já estamos aqui. Vocês pode chamar a gente de planeta Vênus, balão meteorológico, mas isso já é. Olha isso, cara. Isso já é o contato. Os caras já estão aqui. Aí e o filme, por exemplo, aquele filme. Aquele que você citou antes do Interestelar, a Viagem? Não, a Viagem. Contato? É outro filme. Não. A Chegada? A Chegada, que é tanto. O tipo de contato. Aí, ó, tá vendo? Aqui já tá mostrando a silhueta, tá vendo? A silhueta dos. Ele faz as marcações, parece que são dois corpos. Por que a gente espera que os caras vão chegar e vai falar, oi, boa noite, estamos aqui? Primeiro que eles nunca vão mandar levar. Bom, já teve um caso que aconteceu. Tipo ET Bilu? De um tempo atrás. Não, de um cara que veio, não lembro o nome dele agora. Ele chegou, parece que ele foi. Essa parte aí, ó. Olha lá, aqui aparece, tá vendo? Sim. Então, ó, é fantástico isso. Marca bem a silhueta. Se for É que assim, se a gente falar marcar bem, a pessoa vai ver, mas, pô, só tô vendo borrão aqui. Mas se você for pegar a distância, a máquina que tinha resolução. Então, assim, do que eu tava falando? Até esqueci, que a gente mudou de novo pra nave. Não, você estava falando sobre essa questão da chegada e tal, o tipo de o contato. tipo de comunicação, não tem que se me falar que nem eu tô falando com vocês aqui. Eles vão num podcast, vão chegar num lugar e falar, por favor, a câmera, o principal meio de comunicação. Me dê a voz. Já tá acontecendo, e com várias pessoas no planeta. Já tá. É tipo assim, não é fácil, é difícil. O meu grupo que a gente tem que receber, tem que ter 2 ou 3 pessoas perfeitas a mesma coisa. Porque senão, todo mundo ali tem sensibilidade. Pode ser qualquer coisa da cabeça, pode ser qualquer espírito, pode ser qualquer coisa. E a gente tem confirmação física. Já tivemos confirmação física. Entendeu? De ir no local e, pum, sabe? A gente tá no local e aparecer. Ou estamos indo os caras aparecerem com naves, entendeu? Então, assim, a confirmação física é um elemento que a gente usa para mim também, porque eu tô há anos nisso. Tem dia que eu sento e falo, cara, posso estar viajando. Aí eu começo a lembrar das coisas que aconteceram, eu falo, cara, não tô viajando, não iam fazer isso. E já teve coisa muito punk comigo. Quando eu fui para Paititi, no Peru, na selva amazônica peruana, eu não fui lá, porque eu tava querendo ir pro Egito em 2011, ou 2012 que eu fui, 2000. Eu fui para lá porque simplesmente chegou uma comunicação Paititi na minha cara. E chegou para mais 2 no mesmo dia. E aí eu fui para lá e tive uma experiência fantástica lá. Entendeu? Então, assim, também com intra e... Enfim, a gente testa a nossa loucura o tempo inteiro, testa a nossa lucidez. E a gente procura estudar para não passar mico em nenhum lugar. A gente sai falando em qualquer lugar. Eu tô aqui hoje porque a gente está falando. Então, porque é algo específico, né? É um tema sensível. Se você falou sobre a questão deles entrarem em contato. Mas eu vou fazer uma analogia bem boba. Por exemplo, nós temos os nossos locais que consideramos nossas casas e as vias entre elas, que em teoria é de todos. A gente não acha estranho alguém passar por ali, na via, em frente à nossa casa, né? E aí não necessariamente precisa entrar em contato e falar, opa, sou eu aqui passando aqui na rua.
De repente você vai colocar a mesma coisa com a nação dos seres de fora. Eles estão passando em algo que não é propriamente seu território. A gente que considera assim. Ele não tem a necessidade de falar assim, opa, tô entrando aqui, tô passando aqui do seu lado, sou uma civilização diferente, sabe? A gente ainda tem muito essa questão territorialista, ibérica, né? E tem um capítulo do próprio Star Trek, da nova geração, do Picard, né? Que eles encontram um planeta lá e eles pegam uma pessoa e falam, meu, ó, pô, então vou chamar meu outro governante. Aí vai pra nave deles e eles falam, cara, a gente já furou a primeira diretriz. A gente pode ajudar você com cura. Os caras se negam, falam, meu, não, na boa, não. Isso vai trazer problemas, a gente tem um sistema ali financeiro, religioso, vai trazer problema pra gente. Meu, vão embora. Entendeu? E não é diferente, porque parece que já pode ter acontecido isso. Parece que já aconteceu, tá? Eu sou muito ruim para nome, eu não gosto de trazer script. Mas já aconteceu, né? Nos Estados Unidos chegou um cara, pediu para levar. Não Teve é uma conval, eu não lembro o nome aquela dele. foto? Eu acho que deve ser Tem uma foto de um que- cara lá, inclusive tem uma foto. cumprimentando o ET lá. Não, tá aquilo lá. ali é zoeira. Aquilo ali é. E tiraram foto de um cara. E ele falava que ele veio de Vênus. E eu achava uma chacota. Falava, meu, ninguém vem em Vênus. Ninguém está em Vênus. Lá não dá para ter vida em Vênus. Né? Mas a gente chegou perto de uma tecnologia que passou e a gente acabou tomando outro caminho, que dava para a gente manter com algumas. Com alguma pressão, com um esquema de pressão, usando a pressão do local, tranquilo em Vênus. E parece que tem uns caras lá mesmo, né? Com tecnologia, não são propriamente de lá, mas estão ali. E parece que foi um desses caras que veio trocar ideia aqui com Tem eles. tecnologia suficiente para se manter num planeta E usar inóspito pra gente. as próprias pressões tudo do planeta para se manter tranquilamente. E parece que não foi só lá, foram na Rússia também. Acabou vazando aqui, os norte-americanos, né? Então tá, entra um negócio aí falando sobre russo e norte-americano. Talvez tenham entrado em contato com outras civilizações. Mas talvez entrar em contato com eles seria em função do nível que eles atingiram científico? Nada disso. Quando esses caras vêm pra cá, é porque vai dar merda. Senão eles ficam que nem esses caras que ficaram aí olhando. Que nem os caras que passam, brincam, vão tipo assim, os que vêm aqui que aparecem, ó, tá no respeito, pô, a gente tá aqui. Começa a olhar um pouco pra cima. Não olha só pro próprio umbigo, não, tenta ter um pouco mais de respeito à vida, respeite assim. Cara, outra coisa, né? Como vão entrar em contato com um planeta racista, velho? Meu, homofóbico. Cara, sabe quantos sexos esses caras têm? Tem cara que tem. Esses caras podem vir com 3 sexos. Você entendeu? Sim. Ah, não, pô, os caras têm Pode sexo. ter um conceito totalmente diferente de reprodução. Os caras do não que o se nosso. respeitam, velho. Por causa de diferença de cor, acha que é melhor ou pior. Meu, vamos pegar uns poucos ali que escutam a gente de leve? Não tem, você entende? Não Não. tem. As pessoas não pensam nisso. Eu vou pegar um negócio muito interessante. E isso acontece infelizmente. Muitos que acreditam na reencarnação são ditos espíritas ou espiritualistas e ainda tem esse conceito racial muito arraigado dentro deles. E isso Cara, existe. Não tem nem explicação pra isso. Não. Velho. Eu não consigo nem entender. Se você acredita que você pode ter seu espírito pode ter nascido em diversas raças, como que você, tendo esse conceito dentro de você, e não vamos citar nomes, mas tem pessoas que eu conheci, alguns encarnados, outros já partiram dessa para melhor, mesmo sendo espíritas, entendendo todo esse conceito, tinham um viés racista. Então. E de toda cor, né? Eu já vi negro racista. Não tem. Tem um cara que eu conheço que ele não fica com branca. Mas enfim, com negra, aliás, só com branca. E ainda fala mal. Quer dizer, tem umas. Enfim, a gente tá falando. Tem cara, muita coisa. Como que um cara vai chegar. Veja só. Vamos dizer que esses caras eles tiveram uma maturidade espiritual e tecnológica. Aí eles se aproximam da Terra. Como que é a aura da Terra? Uma coisa que o Wagner Borges fala. Que quando eu comecei a ter projeção espontânea desde criança. O Wagner foi meu primeiro professor. Né? Então, assim, ele fala que quando esses caras chegam aqui, eles olham para a atmosfera da Terra, não precisa nem chegar. Já fala, meu, que povo é esse que tá aí? Tá escuro o negócio. Tá escuro, velho. Sempre teve guerra aqui. Entendeu? Então, assim, é um ou outro que aparece. Aparece um Gandhi ali, né? Aparece um Jesus ali, né? Aparece um Martin Luther King ali do outro lado. Aparecem uns caras bacanas, assim, que fazem uma revolução que mostra, tem uma coisa muito bacana.
São pequenos pontos de luz que vão aparecendo, sempre aparece. Sempre tem alguns desses reencarnados, silenciosos, no planeta inteiro. Tem sempre alguns desses reencarnados. Eles dão um sentido de equilíbrio, senão a gente já ia se autodestruir pela 4ª vez, já se destruímos 3 vezes. Aí, os índios Hopi norte-americanos contaram muito bem a história para ele. E contaram uma parte das histórias para o Maia também, baseado num calendário Maia que é mais perfeito que a gente, o de Conta Longa, que teve uma finalização em 2012, não é à toa. Depois a gente entra nesse assunto se der. Mas enfim, você entendeu? Não dá para chegar fazendo os caras. Então manda os caras aparecer aqui que eu tô falando de Jô Soares. Sim, não sim. tem, porque o cara ele vai. É melhor ele ir lá no Caboclo, lá no norte de Minas, né, no sul da Bahia, ou pegar pegar alguns grupos e trocar uma ideia de leve, que não vai sair fazendo Aí balbúrdia. entra naquele esquema, você entra em contato com alguém que vai ver você mais como um vizinho diferente do que como alguém que vai arriscar, que vai estar, como fala, não é arriscar, vai estar fazendo algo contra a sua segurança, porque nós somos bélicos o suficiente para qualquer coisa que se aproximar, a gente meter bala. Cara, antes de passar o próximo vídeo, quem puder, tem um seriado que chama Babylon 5, dos anos 90. Inclusive eu comecei a ver na casa do Ninja, o meu amigo DJ de muitos anos, Ninja. Eu ia lá que tava começando a TV a cabo, o desgramado já tinha tudo que era videogame. Aí eu falei, DJ Ninja, um abraço. Depois eu falo pra ele ver o podcast. E aí eu comecei a ver, mas o que é isso? Ele falou, um seriado que tem aí, pá. Aí quando eu fui pra casa, eu comecei a procurar, acho que era TVA, você lembra aquelas TVA a cabo que tinha? Aí, tem um capítulo muito... Eu vou explicar rápido como que é interessante. A Terra já tinha uma certa... tecnologia, saiu pra fora e começou a encontrar outros povos, assim, né? E de repente encontra um povo. Só que esse povo tinha castas, que nem na Índia. Tinha a casta de sabedoria, a casta que era a casta que era militar, a casta... Tinha umas 3, 4 castas lá. E o pessoal da Terra trombou com a casta militar. Eles estavam com umas 3 naves. Aí quando encontrou, a casta militar deles, chamava Mimbar, esse povo. Eles têm por tradição, quando encontram uma outra nave, eles levantam vamos dizer assim, eles acabam levantando as armas, mas não para atirar. É uma tradição. Quando os caras viram aquilo, fizeram igual a polícia que tinha lá no mata Primeiro, mata depois. Espero que já tenha melhorado isso. Né? Enfim, quando que os caras apareceram, eles meteram bala. E tinha uma pessoa da casta religiosa lá dentro, que morreu. E os caras tiraram em retirada. Falaram, porque ninguém entendeu por que a Terra fez aquilo, que os caras da Terra fizeram aquilo. Eles eram um povo que já era mais avançado, tinha mais... Voltaram para devastar o planeta aqui. Falaram, não quero saber. A que ficou responsável pela casta religiosa falou, vamos para lá e vamos devastar os caras. É muito interessante que quando eles estão chegando aqui, eles vão destruindo, porque a gente tem base em tudo quanto é planeta, até chegar na Terra. Quando está chegando na Terra, ela se liga e fala, a gente está destruindo uma civilização inteira. Né? Como que eu faço para parar? Ela vai conversar com a casta militar. Os caras não querem parar. Aí acontece um evento muito interessante ali, que, vocês têm que assistir. É muito interessante. Babylon 5. Depois eles criaram o Babylon 5, que é que nem uma estação que ela agrupa várias raças de vários locais e tem coisas... É o mesmo cara que escreveu Matrix, é um dos caras que... É o Straczynski, inclusive a gente pode pegar, até mesmo fazer um podcast falando sobre Babylon 5. Pegar uns trechos, citar algumas coisas legais. Tem uns conceitos ali, que de novo eu vou falar, eu tinha falado da outra vez lá sobre o Isaac Asimov, né? Esse cara também ele tem um pezinho em algum lugar, velho, porque tem uns conceitos ali que ele dá que eu não escutei de outro lugar, senão vindo dos caras. É muito punk. Esse vídeo é muito interessante. Então, se eu não me engano, era da estação espacial que estava sendo filmado isso. E, de repente, eles estão aqui na atmosfera, né? Aí vocês podem ver. Você colocou na tela inteira, né? Que não vai aparecer meu dedo aqui. Aí vai aparecer a seta, né, Barata? Ali. Vai. Então, aí tá vendo? Tem uma coisa saindo ali, ó, do canto inferior esquerdo. Aí ela dá uma aceleração do nada, né? Então, no vídeo vocês vão observar, tem uma seta ali. Então tem alguma coisa que está saindo dali da Terra, né? Ó, pum, se materializou, está saindo ali, ó. Aí tá ali, tá vendo? Tá saindo. O que é isso? E aí, o que acontece?
Tá saindo numa velocidade, ó, de repente dá uma explosão, não sei se vocês veem, dá uma explosão, né, de luz e ele acelera. Então não era os negócios que eles falam que são partículas de gelo, dão várias explicações, mas o negócio está vindo de um certo ponto, vai chegar num vídeo aí que vai mostrar um troço saindo daqui da Terra, que nem um míssil para tentar pegar ele lá na frente. Né? Aqui, na hora que ele dá o estouro, sai um tipo de um míssil. Ele acelera para sair do míssil. Né? Vai estar mais para frente. Então, qual a explicação que deram? Que você tem propulsores na estação. Então, para ela arrumar o ângulo, ela dá uma certa... ela solta... Então, eu falo que isso que saiu, esse negócio aqui, esse clarão é um propulsor que ligou. E quando ele liga, né? Quando o propulsor liga, aí você muda a configuração das partículas de gelo. Só que só ela mudou. Entendeu? As outras ficaram. Se é que eram partículas. Então, esse objeto pode ser um objeto inteligente, sendo teleguiado por alguém que tá... E quando viu que ia sair alguma coisa, ele deu uma acelerada e saiu da Terra. Então, alguém viu que tinha alguma coisa ali, aí tá vendo que passa o negócio. Sim, sim. E esse vídeo aí não é mentira. Não é mentira, não é falso, ó. Aqui já tá do plano maior, tá vendo? Ela tá ali, ó. Aí ela tá saindo ali do lado, ó. Aí, ó, ela acelerou. E essa que tava aqui também, ela saiu um pouco pro lado. Tem duas aqui, tá vendo? Sim. E aí você vê algo passando muito rápido que sai daqui, que sai da Terra, né? Então vai passar, ó. E é interessante, vamos colocar que eles tenham essa interação aqui, certo? E de uma forma que às vezes até já entraram em contato com os governos e tal. E mesmo assim, quando eles entram no sistema do planeta e tal, eles tentam atacar para derrubar, né? A gente. É assim, não tem uma raça só. É uma porrada que vem para cá. É um monte, não tem uma só. Mas é assim, não dá para entrar nesse assunto agora. Alguns contatados sérios que tem pelo mundo, eles falam uma coisa que o nosso grupo lá foi pegar muito tempo depois. Eles falam que o sistema solar, a Terra, o sistema solar, ele está fora do tempo real do universo. A gente coloca lá o tópico das coisas lá, no nosso grupo de estudo lá, e do Cefli que eu vou, a gente coloca os 5 mais absurdos, né? Quando a gente começou a estudar a teoria, quando eu conheci a teoria do multiverso, em 96, através de um curso que o Alberto Cabral do Cefli deu, eu já achei aquilo, que você só via aquilo em gibi. Aí eu fui estudar, fui ver que o Hugo Everett falou, se não me engano, em 64 ou 57, eu não lembro bem. Ele propôs uma teoria absurda, que para você explicar alguns caminhos de algumas partículas subatômicas, para você ter explicação de como se comporta o mundo quântico, você não sabe para onde a partícula vai em certo momento. Ela toma um caminho, podia ter tomado outro. Então, ele propôs, ele teve uma intuição assim, que a partícula toma todos os caminhos ao mesmo tempo. Ele falou, existe um universo para cada caminho que a partícula tomou. É um troço muito punk isso foi muito difícil de eu falar, pô, essa teoria é válida. Aí eu fui procurar nos meios de divulgação científica sérios. E aí eu li livro sério e os caras explicando a teoria do Hugo. Hoje tem umas 8. Mas essa primeira, relacionada ao mundo quântico, o Hugo Everett 3. Ele explica, ele mostra como que é isso. É punk. Então, assim, a teoria do multiverso é um troço punk. A teoria do multiverso quando eu tive uma confirmação, quando eu vi o filme do Homem-Aranha, que o Doutor Estranho fala o multiverso é real, me arrepiou, porque eu saí de uma reunião do grupo extremamente incomodado com essa teoria, porque a gente estuda algumas coisas profundamente, desde filosofia, física, a gente estuda profundamente. Eu não chego no cálculo, né? Mas a parte teórica, com explicação de gente que entende, tem coisas que você chega que eu falo, cara, eu quero entender isso daqui. Aí um amigo meu chegou, que também é físico, ele falou, Marcos, a partir daí, só se você conseguir entender a equação, velho. Senão você vai ter que acreditar em mim. Tipo, tinha uma ponte de uma explicação que eu precisava... Ou você acredita, ou senão você porque calcula. Você não vai conseguir entender o cálculo, entendeu? Inclusive, esse mesmo, ele deu uma explicação que hoje os coaches quânticos adoram usar, que ele falava que em certos locais do espaço que nunca foram observados, se você colocar sua intenção e olhar, você cria o universo inteiro. É um troço louco que esse livro que está aqui, depois eu vou falar de Semeadores de Vida, que foi
uns livros ufológicos que eu li que deu abertura para aproximação com esses caras, do Charles Pascal e a Verônica. Tem uma hora que o extraterrestre que está conversando, que deu uns toques para falar assim, um ser humano é capaz de criar um universo. Eu falei, mas como que o cara fala que a gente é capaz de criar um universo inteiro? Não é diferente de quando Jesus fala, vós sois deuses. Tem coisa muito mais oculta nas palavras do que algo que eles possam acreditar que era religioso. Jesus não era religioso. Ele nem criou o cristianismo, mas enfim. O multiverso, para mim, é um dos top 1. Tem vários outros, mas um que está dentro desse tópico é o que a gente chama de teoria do não-tempo. É a teoria do tempo paralelo. Parece que o sistema solar inteiro está fora do tempo. Não dá para explicar isso agora. Eu teria que conceituar como que chegou nisso, como que os caras falaram sobre isso. Isso tem a ver com várias incursões de extraterrestres que entraram aqui no passado, que mexeram Mano, desde o tempo do dinossauro, cara. Então, tipo assim, como você pode saber de uma coisa dessa? Você tem que saber se alguém contar pra nós, senão não tem jeito. Sim. Entendeu? Então, assim, parece que o planeta inteiro tá fora, o sistema solar inteiro tá fora da linha do tempo real. Isso explica muita coisa que a gente não vê no universo. Explica muita coisa. E isso é um troço muito interessante, porque lembra quando eu falei que no universo você tem certos padrões de densidade e sutilização referentes a algumas triangulações de centros de galáxia com buraco negro? Você cria que nem um tecido que dá uma tensão, que a gente chama de uma impedância que está intrínseca ao todo meio. Sim. E parece que o que está no centro da Via Láctea, com alguns outros buracos negros que a gente tem, algumas estrelas de nêutrons, alguns corpos de alta gravidade, eles vão criando um padrão espalhado pela nossa galáxia, que tem 100 mil anos-luz de extensão. Né? Um ano-luz é você estar andando uma distância, em um ano você percorre uma distância absurda. A nossa galáxia ela tem 100 mil anos-luz de extensão. De uma ponta da outra para a luz chegar, ela demora 100 mil anos. A gente está num dos braços da galáxia, do grupo local. Da luz, né? Na verdade, a gente está num dos braços dessa galáxia da Via Láctea. Coincidentemente, alguém contou para os maias, coincidentemente não, né? Eu vou falar dessa coincidência depois. Alguém contou para os maias, tá? A matemática deles, a astronomia deles não era à toa que os maias, eles tinham cidades-estados, tinham 42 cidades-estados. Eles foram até o ano de 900 e pouco, eles tiveram uma ascensão no ano 500 antes de Cristo e foram até 900 antes de Cristo. Depois de Cristo, desculpa. 500 a 900 depois de Cristo. E os caras tinham um sistema de matemática, de linguagem, de calendário fantástico, né? Que ninguém entendia. As pessoas, tipo assim, a gente foi entender depois. O sistema de calendário de conta curta e conta longa. Os caras, para falar do calendário de conta longa, eles tinham que ter um conhecimento da precessão dos equinócios, que é um dos movimentos que a Terra tem. A Terra tem movimento de translação, movimento de rotação. E tem um movimento que a Terra, ela roda que nem um bambolê, assim, ó, a cada 26 mil anos. É 1 grau a cada 72 anos. A gente vê o céu de uma certa configuração. A cada 72 anos, a configuração do céu, ela muda levemente. Porque, por causa desse movimento da Terra, esse movimento... Então, a gente foi descobrir isso, teve alguém que descobriu isso em 1400 ou 1600, eu não sei bem. Né? Inclusive, esse número de precessão dos equinócios está lá nas pirâmides do Egito, está lá no platô de Gizé. E lembrando, eu não estou falando que foi ET que fez pirâmide, mas o número precessional os egípcios não conheciam. Outra curiosidade, os egípcios, quando construíram as pirâmides, conhecendo o Pi, tudo que está lá, não conheciam a roda. Tá? Para mim não foram os egípcios que fizeram as pirâmides. Para mim não foi, então eu estudei. O pessoal só usou aquilo que está lá. Profundamente. Os caras chegaram lá e pegaram o que estava pronto. Como os mexicas que saíram, os astecas que saíram dali, chegaram onde chegaram em algumas construções e já estavam. Eles falavam, foram os deuses que fizeram. Como os incas, quando chegaram em algumas construções, como Sacsayhuaman, que eu fui, a gente tem que fazer um podcast só é fantástico. Tá? Já estava lá pronto. A tecnologia que está lá, os caras já estava lá pronto. Né? Pode ser humanos anteriores aos caras que chegaram, porque a gente se autodestruiu algum tempo atrás. Aí. Mas as primeiras tecnologias veio de fora. Mas foi humano, tá? Mas já estava. Então, assim, esses caras tiveram acesso a um conhecimento que alguém passou para eles, que em 2012 ia ter uma zerada no calendário. Tá? E a gente descobrimos que o sistema solar inteiro está num tempo paralelo. Não vem ao caso quem colocou como ele entrou agora, mas é porque
Foi volto a dizer, a gente é necessário meio ter esse complicado. ajuste. Vamos dizer assim, acreditem nisso ou não acreditem, mas eu vou explicar uma coisa que é muito interessante. O movimento de precessão dos equinócios, ele dá 1 grau a cada 72 anos. 25 mil anos. Então, quando você vê a Terra bamboleando, ela sai de um ponto e chega no outro ponto, demora 26 mil anos. A distância do centro da galáxia para onde a gente está, coincidentemente, dá 26 mil anos. Coincidentemente. Bate com esse Bate com o movimento da precessional. precessão dos equinócios. O que eu estou dizendo para vocês, para quem está vendo aqui, a gente pegaram o sistema solar inteiro, jogaram a gente há uns 13 bilhões de anos no passado, mais ou menos, é o que passam para nós lá, que passaram para dos nossos, do pessoal que está lá no grupo, e que não é à toa onde a gente está, a distância que está do centro da galáxia. Ele dá uma zerada a cada ponto desse. É que nem se fosse um ponto de reentrada. E você tem alguns pontos de reentrada. Isso está tudo calculado no calendário Maia ali. Tem um número muito importante para o calendário Maia, que é chamado de Bactum. Ele é um ciclo que tem de 400 em 400 anos. Se você pega as principais cidades maias que estavam bombando, quando bate o período certinho de Bactum, eles abandonam as cidades e saem das cidades. Eles respeitam isso. Alguém passou isso para eles, eles levaram muito a sério. E alguém deu uma ideia da matemática para ele. Antes deles, tem um grupo que chama, uma civilização que chama Olmeca, que parece que parte do calendário veio dos Olmecas, e os Toltecas, que vieram ali próximo. Tá? E muita coisa foi para os maias, foi também para os astecas, que tinham conhecimento ali de engenharia muito bom, que criaram a cidade em cima de um pântano, e ela ficou de pé até os espanhóis virem e acabarem com todos ali. Então, assim, você vê que a ufologia, ela faz eu estudar tudo, cara. Eu fui rasgar a história, vou estudar física, porque se tivesse faculdade disso aqui, eu nem ia estudar tudo de jeito de filosofia. Na verdade, é tudo uma conexão, né? A história antiga com aquilo que está acontecendo hoje, e assim, essa busca do ser humano por conhecimento, entender a origem. Porque hoje a gente tem tecnologia pra caramba, a gente tem muito conhecimento para se comunicar. É meia boca ainda, só que a gente acha que é o centro do umbigo do universo. Mas pelo menos o suficiente para se questionar. A gente nem foi para Marte ainda direito. Né? Parece que no passado a gente já tinha ido. Mas enfim, esses 26 mil anos, parece que a gente foi calculado, colocado ali. Ele bate com o calendário Maia. A sombra que está do centro da galáxia, para nós, ela zerou em 2012. E esse padrão de densidade que eu falo que tem na galáxia, ele mudou drasticamente nesse período. Se vocês forem pegar e pesquisar celulares, teve não sei se foi Samsung, já teve um prejuízo que começou a estourar a bateria pra caramba, velho. Em usinas nucleares, você tem uma constante de que você faz um material físsil, ele controladamente soltar a radiação para esquentar a água, para gerar energia elétrica, que é um sistema extremamente primitivo. A gente não pega nem da energia de fissão nuclear. É um troço bem... de algo sobre pressão. A gente pega, esquenta a água Sim. e isso. Então, assim, algumas constantes mudaram. Alguém me explica como que constante muda. Inclusive, um biólogo que fala do campo morfogenético, a gente também pode falar sobre isso no futuro, ele mostra, ele fala, teve mudança na velocidade da luz. Uma constante não muda. Se você... As primeiras vezes, agora tem que ter uma diferença. Então, tipo assim, parece que existe algo no espaço que fez com que essas constantes... Ela não faz, ele propicia a matéria existir. Só que isso, ele é um pouco maleável dependendo do lugar do universo que você está. E os caras, alguém contou isso para os maias, não explicou isso assim tanto, mas sabiam que ia ter uma mudança. E sabiam que existem ciclos de mudanças. E esses ciclos, eles estão baseados tudo num calendário. E não é à toa que os caras abandonavam as cidades. Por que os caras abandonavam as cidades de 400 em 400 anos? Algumas que tiveram lá, tiveram essa mudança. Né? Quando os espanhóis chegaram lá, já tinham sumido. Alguns povos deles que são remanescentes entraram em batalha e acabaram morrendo. E o pior, para fechar, para a gente pular para outro vídeo, Viracocha, Bolívia ali é Inca, Quetzalcoatl, Azteca. Você pode pegar uma figura dessa muito próxima, Manu na Índia, que é um cara que veio do Vale do Indo, parece que ele é um pós-diluviano, que depois que teve o dilúvio, o cara veio, trouxe, tem uma marca dele fantástica, que não sabe de quanto, é muito antiga, que ele está numa posição de yoga, que ela é muito punk, essa posição. E
ele já tinha essa posição, e eles falam de história de 5.000 anos antes de Cristo. A língua falada chegou até uns 3.000. As primeiras escritas dos Vedas lá, eles falam que tem 2.500, 3.000, mas a falada já é muito mais antiga. Então, parece que teve uns caras, eu falei Viracocha, eu estou falando desses caras, inclusive no México, quando eles falam dessa civilização que subiu, parece que sempre veio alguém e levar conhecimento para eles. Ou o cara veio debaixo da terra, ou o cara veio com um barco que não tinha remo, ou o cara veio do céu. Eles colocaram esses caras como deuses que vieram. Inclusive, não tem explicação dentro de um conceito histórico como começou a aparecer super deuses. Você tinha Deus baseado em trovão, baseado em efeitos do meio ambiente. De repente, começou a aparecer super deuses. É um salto que ninguém explica um pouco como que isso aconteceu. Tem algumas explicações, mas para mim é que chegou alguém legal e com tecnologia. Ao ponto de que quando esses caras saíram, em todas as mitologias você vê isso, eles falaram que iam voltar. E a pior foi a Inca, que quando os espanhóis chegaram, os mexicanos também, os mexicas que formaram os astecas, quando eles viram os caras chegando, eles acharam que era o Viracocha que estava voltando, que era o Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Eles estavam voltando. Se abriram todos. O que os espanhóis fizeram? Arrasaram e mataram tudo baseado nisso. Né? Se aproveitaram, viram tanto ouro e tanta coisa, mas isso é para um outro assunto, para um outro podcast. O que eu estou dizendo é o seguinte, essa ideia de não tempo foi difícil de a gente falar que isso era possível, mas como a gente não é que nem a maioria dos cientistas que tem cabeça fechada, nós não somos cientistas, né? A gente tem uma facilidade a mais para olhar, tentar sair do paradigma, olhar uma coisa diferente. A ciência já estaria muito mais avançada se não fosse essas pessoas que são sacanas que falam disso. Entendeu? Sim. São sacanas. Né? Que são cabeça muito fechada, né? São frustradas, enfim. A gente já podia ter andado muito. Então, assim, parece que quando você vê falando que a gente está num tempo paralelo, você tem janelas de saída para esse tempo paralelo. Não é à toa que os caras marcavam muito bem equinócio. Eles marcam os equinócios nesses locais de construções antigas. Então, tinha alguma... Por que essa relação astronômica tão forte neles? Por que olhar tanto para o céu? Você entendeu? Porque eles eram religiosos do caramba, velho. Você olha para esses caras atrás, vocês estão pegando os reminiscentes de alguém que já tinha dado passado cultura e conhecimento anterior. Só que o ser humano é complicado, né? Ele vai saindo, aí vai começando a fazer um sacrifício humano, mata um, mata outro aqui, sim. Começa a ver que os deuses não voltam, então vamos dar o sangue que quem sabe esses caras voltam. Tipo, eu estou dizendo que dentro do calendário, eles sabiam que ia ter essa mudança. Que hoje você constata, se vocês pegarem em 2012, tem até materiais, parece que tem... eles não conseguiam fazer alguma coisa com nióbio, não sei se era o nióbio. Tem algum material que eles não estavam conseguindo chegar a um ponto. Infelizmente, não deixei escrito. Eu não trouxe... Cara, depois de 2012 a coisa começou a bater. Algumas coisas saíram, eles tiveram que mudar, arrumar algumas coisas. Então parece que o espaço está se moldando em nossa frente. E trazendo um pouco mais de clareza para que as pessoas possam atingir, se tiverem a possibilidade, um nível evolutivo melhor. Uma coisa que, assim, eu não vejo nada religioso quando eu falo nisso. Eu vejo possibilidades acontecendo e a gente aproveitando. O que a religião vem? Olha, a nova era virá. Isso vai trazer coisa... Não vai trazer coisa boa porcaria nenhuma. A gente fica mais complicado ainda. Sobe o número de doença psicossomática, tem mais gente precisando de remédio, porque a coisa está ficando sutil, as pessoas estão ficando mais sensíveis e não estão conseguindo olhar para dentro de si mesmas. Resolver a sua própria energia, né? Esse daí é punk, velho. Esse daí eu não posso dizer nada. Os outros dois eu sei que falaram que não. Esses vídeos foram tirados da KGB, tá? E parece, porque assim, quando a KGB lá, quando a Rússia começou a separar, começou a ter aqueles os caras tinham muito filme e começaram a vender, colecionador começou a comprar. E, pra quem não acredita, esses caras sempre tiveram contato. Sempre pegaram alguma coisa, tanto os norte-americanos quanto eles. Mas é melhor acreditar que não tem nada, a gente consegue dormir tranquilo. Vamos pro faz de conta? Faz de conta que isso daí é tudo filme de faz de conta. Então tá aí, ó. Esses vídeos é meio punk porque aparecem alguns seres, né? E tá muito bem. Quem fez, se alguém fez e manipulou, tá muito bem feito. Né? Então, assim, tá muito bem feito. Nem tanto essa parte que tem esse amigo tezinho caído, mas tem uns que parecem os caras andando, o cara piscando o olho, que vai aparecer aí daqui a pouco, que parece que isso foi liberado esse ano aí. Mas isso também, quem liberou isso é de 2011. Mas isso é lá de trás.
É década de 40 ou é de 60, não sei, 60, 7 fitas de vídeo com material Você viu o gravado vídeo, de 1949 a 42 a 69. 42 a 69. Então alguém tava lá. Cara, se o número de OVNIs, de UFOs que aparece é alto, ninguém tá olhando pra. A gente tá tendo um crescimento de observação absurda. Ah, o ETzinho. É. E, cara, agora com o celular você pega muita coisa, né? Você pega muita. Os caras falam, por que eu nunca pego uma coisa perfeita? Porque os caras não estão com propulsão motor à explosão, que nem a gente com gasolina. É algo que distorce um campo que está em torno da nave, ou seja o que for. Você nunca vai ver, a foto nunca vai sair muito boa. Vocês entenderam? Vai ter um campo ali do lado. Matéria fora de fase. Deve ser alguma coisa, alguns devem ter, mas assim não é à toa. Quando vocês saem fora do corpo, é mais ou menos assim? Cara, se for, vou falar pra você, eu não lembro. Porque eu sou um bunda mole do caramba. Eu lembro eu voltando e batendo no corpo e tentando reter informação. A minha ansiedade de busca de conhecimento aqui na carne se deve porque eu sei que tem tanta coisa que eu vejo lá fora e não lembro de... Alguns amigos lembram, mas eu não lembro de tudo. Cara, se eu ver um troço desse, eu bato no corpo na hora, eu volto. Ou, pra mim, de projeção, você até tinha mostrado um, que eu falei que são marrons, né? Ah, sim, esse eu vi. E... Eles foram capturados aí, é isso? Parece que os caras... Lembra que eu falei que às vezes a nave... Eles chegam no espaço, às vezes o negócio não dá muito certo, aí eles são obrigados a pousar, porque alguma coisa na nave não está funcionando. O padrão aqui, quando eles entraram, mudou, né? Isso é uma possibilidade. É uma possibilidade. Ou foram derrubados, ou chegou, vacilaram e foram derrubados. Às vezes esses caras têm tecnologia de dobra, eles dão um salto, chegam no lugar, precisa de um tempo para recobrar a energia para sair fora de novo. Deve ter algum... E num esquema desse, de repente, esses caras ficam... Tipo, a nave quebrou. Não. Os caras chegam, tá normal. Chega aqui e fala, precisa de um tempo para recarregar uma bobina de Tesla, sei lá que for. Você entendeu? Sim. Vamos dar um salto. Até esse tempo que eles ficam aí, alguém vem ver eles, e aí o que acontece? Dá um tiro e acaba derrubando alguma nave. Então, alguns podem chegar e tá nessa tecnologia intermediária. Entendeu? Então, assim, pode ser. Outra coisa, pode ser, assim, por mais que a gente acredite que essa questão bélica nossa é muito comum, mas pode ter alguma raça que distanciou tanto dessa realidade de chegar a ver alguém diferente e matar, ele não acredita que vai chegar aqui e vai ter esse tipo de abate. Pode ser, boa colocação, pode ser, não sei. Eu nunca perguntei, nunca vi alguém, assim, os esquemas que a gente faz pra não sei. Mas esse vídeo, eu não sei, não sabem o que é. Pedi pro um amigo meu clarividente, né, o Paulo, que tem um podcast aqui, ver. Ele olhou e falou, Marcos, esse troço tá muito estranho. Esse troço tá muito estranho, mas não sei dizer. Ele mesmo falou que a energia tá estranha. Pode ser, viu? Vamos para aquele lá do... Quanto tempo a gente já falou aí? 1h30. Vamos pro último lá do cara lá do coisa? Esse daí, ó. Esse que você vai colocar. Tem um que ele vai colocar aqui que é interessantíssimo. Isso é um tipo de comprovação com 1h30, cara. Era pra gente falar 1 hora, velho. Impressionante. Mas só que é muito... É tão interessante esse tema e é tanta coisa emendada na outra que não é só falar sobre um avistamento e fazer o react, né? Tem todo um conceito junto, dentro. Tem tanta coisa que a gente tem que falar. Entra muito em civilização antiga. Velho. Né? Não só isso. Dá pra falar de campo morfogenético relacionado à aparição desses caras. Dá pra entrar em algumas áreas de física, que a gente pode ler em física de divulgação que explica algumas coisas. Na parte espiritual tem tanta coisa, velho. Tem tanta teoria. Multiverso. A gente tem que fazer um só de multiverso. Mas a questão... Eu tive uma confirmação física da existência do multiverso, velho. Então, assim, é punk. Ó, esse daí, você lembra, né, Negão? Ele tava falando sobre esse cara que tá aí. Solta o parte que você pode soltar aí. Cujo corpo era largo e comprido. Aí você começa a pensar, peraí, como assim? Uma luz com um corpo largo e comprido. Saía de uma nuvem escura, a qual começou a se mover direita para o zênite. Por mais de 1 hora, de corpos lúcidos de outra nuvem vizinha da primeira. Várias nas cores, porque uns eram negros, outros azuis, alguns cor de fogo, outros amarelos. Então. Ó, é o seguinte.
Esse rapaz aí, eu vi o podcast dele aí, ele foi pra Hungria, eu não lembro qual é o país que ele tava. Putz, E ele entrou numa foi- livraria, vocês podem ver depois, não? Como chama esse... Eu tô inscrito Uma nesse. inteligência artificial, né? Vilela. Porque eu gosto muito do Vilela desse pessoal. Marcos Palhares. É que às vezes ele leva uns caras que eu... Mas ele leva muita coisa... É normal, tem que levar gente... Sim. Tudo que... E esse cara, ele chegou e falou, você tem algum livro aí que tem em português? E lá onde ele tava, o cara falou, tem esse livro aqui. Você tem a capa do livro aí? Aí ele mostrou o livro. E tá em português. Aí, ó. E tá em português de parece que de Portugal, né? Parece um Solta Green, aí. parece um E um Grimoire. avistamento de objetos voadores não identificados. É Lisboa, isso daí Esse mesmo. documento hoje é minha propriedade, extremamente É legal que ele único. fala assim, né? É minha propriedade. E eu consegui Podia ele por um dar de presente acaso. inútil pra gente, né? De presente. Olha que legal isso daqui, cara. Agora Sabe dá que um parece break. essas coisas? Parece Dá um break aí. Então é o seguinte, quando ele trouxe esse livro, ele, tem dois números de avistamentos. Um de eu acho que esse livro é de 1761, é isso? E tem um outro que eu trouxe, os vídeos, que é de 1569. Os vídeos não, que é a história. Então ele chegou, pegou esse livro, e o que esse livro descreve? Descreve de batalhas no céu. O que ele estava lendo aí é que os caras escreveram. E são acontecimentos que são anômalos, eles não são acontecimentos naturais. Para ter tido esse tipo de repercussão naquela época, 1700 e pouco, se não me engano, que é esse livro, né? É uma relíquia esse livro aí, é fantástico. Então, assim, para alguém pegar e escrever isso, é porque viu no céu algo que aconteceu, não foi em uma noite, foram várias noites e, pasmem, vários anos que aconteceu isso. Então, o primeiro documento que se tem disso, você tem aí o outro que eu te mandei, tá em inglês, que eu achei. A gente pesquisando, a gente viu que tem algumas gravuras e algumas pinturas que datam ali de 1500, 1500 e pouco, que os caras eles pintavam, que nem tem algumas gravuras religiosas, que parece que tem discos, tem alguma coisa. Lá atrás os caras e tem um relato de uma cidade inteira na Alemanha, que é Nürnberg, se eu não me engano. É isso? Tá escrito Nürnberg aí? É. Eu vou colocar, 1561. É Nuremberg. Né? Nuremberg. Nuremberg. E eu achei isso daí. E antes desse cara aí no Inteligência Artificial, eu já sabia disso porque a gente já tinha perguntado Nuremberg. para os nossos amigos lá o que aconteceu nessa época para aparecer. Vai rolar lá na tela. Então. E aí o que acontece? Existe aí que aconteceu esse tempo, né? E os caras, eles estavam filmando como que essas bolas saíam, elas mudavam de posição, tinham uma configuração bem diferenciada. A gente está falando de 1561. É algo que apareceu no céu lá que era estranho, né? E eles explicam isso, muito parecido com o que esse rapaz explicou lá no Inteligência Artificial. E aí, como tem vários casos que a gente vai aí fala, pô, Cabral, vai lá, pesquisa isso fora do corpo, você lembra, puto, e vai para um e pergunta, e vem muita coisa interessante com ela. Isso é um troço que aconteceu muito interessante. Então, aqui na Alemanha, e o livro lá que o cara tem é de Portugal, eles descrevem a mesma coisa. Então, entre 200, me parece que aconteceu uma tretinha aí. E algo que acabou meio geral, que todo mundo isso acabou cruzou aí, essa parte deles aí, uns 250, uns 300 anos, conforme informação que a gente pegou desses nossos amigos que a gente chama de amigos estendidos. Uma guerra longa, hein? Então, mas é que tá. Eu vou falar uma outra coisa que é meio punk. Parece, né, que esse povo que veio e acabou mexendo ali talvez no Erectus ali, misturou um DNA ali, acabou dando uma mexidinha nos hominídeos, eles sentem uma certa responsabilidade. Vem os caras na frente deles e acabaram fazendo uma besteira aqui. Eles vieram depois e falaram, pô, desculpa aí, o pessoal nosso veio e fez uma besteirinha. Uma parte ali nas tábuas sumérias descrevem isso, né? Não tanto a interpretação do Zacharias Sitchin, que é uma interpretação extremamente... Tem outros autores que, se você vai estudando, você vai fazendo relações muito interessantes, tá? Mas é bem perto do que algumas coisas do que o Sitchin falou. Então, assim, parece que os caras vieram aqui, mexeram, enfim... os caras ficaram depois meio que zelando. Eles estão olhando, sabem que a gente está aqui. Inclusive estão relacionados com essa mudança, com esse ponto que jogaram a gente no passado, também estão relacionados a isso. E esses caras, de vez em quando aparecem uns amiguinhos de fora. Chama um planeta lá. Puta, vamos... Já a gente está aqui pelo espaço, vamos ficar por aí, né? Alguns... essa federação que tem desse pessoal acaba trocando uma ideia, se dá e fala, deixa os caras quietos, porque eles são complicados, estão fazendo algumas escolhas, e agora não pode mexer. Porque eles acabam entrando na linha do tempo aqui que não era para entrar. Eles acabam entrando num troço meio errado e acabam não conseguindo sair. Aí o pessoal da
da federação, que esse pessoal acaba trocando uma ideia e falando assim, ó, parece, eu tô falando meio rápido, parece que tem uma federação de um pessoal aí, de uns extraterrestres que ficam de longe dando um certo apoio, mas eles têm uma ideia de liberdade e de equivalência muito grande. Então não é todo mundo que eles dão liberdade para todo mundo, até Sim. quem acha que. Mas parece que teve um tempo que alguns caras meio sangue ruim caíram aqui, ou uma das duas coisas, não pegamos muito bem a ideia. Ou tinha alguma já tecnologia escondida aqui embaixo do planeta que alguns outros seres quiseram, tipo, tomar esse pessoal dessa idade, de 1500 e pouco, e tentaram ir tomando, e não... E aí a federação falou, calma, não... E esse tempo, o respeito que eu falo é tão grande, que quando os caras vinham para tentar tomar, a federação entrava e segurava um pouco a bronca. É uma ideia, você entendeu Sim, mais sim. ou menos? É uma ideia um pouco louca. Tentava proteger sem... Sem estuprar a liberdade tanto deles. Então, aconteceu algumas coisinhas no céu e que os caras seguravam a bronca. Tipo, tem um limite. Se vocês chegar a passar desse ponto, a gente vai ter que interferir. É que assim, se a gente tivesse jogado no universo como normalmente todo mundo tá, já tinha chegado o nego aqui, já tinha dado treta, porque o universo é altamente populoso de seres. A gente que tá meio escondidinho, tá? Mas, como a gente está numa situação diferenciada, então acontece tudo isso. O cara olha, pô, não tem vida, olha, isso é assim, por que nunca chega aqui, que não faz contato? Porque a gente está numa situação um pouquinho complicada. Já era pra gente ter saído dessa situação em 2012 e não deu muito certo, né? Porque a gente não aprendeu lição. Então, tem mais uns 800 anos aí para passar por vários equinócios, várias reentradas, tem mais 2 Bactuns para passar aí. Bom, é isso. O assunto é interessante para a gente vai ter que falar mais sobre, inclusive acabar entrando nessa parte de civilização antiga, Egito e tudo mais. Acho que é interessante a gente Tem conversar. muita coisa para falar disso, velho. Bom, acho que por hoje finalizamos, mas só que ainda é um assunto ainda que tem muita coisa pra gente poder explorar. Cara, a gente pode falar futuramente aí do Rupert Sheldrake, que tem uns livros já estão sendo editados em português do campo morfogenético. Dá pra falar de muita coisa aí. Ele Eu tinha quero reunião saber. com o Bom. Eu quero saber da viagem pro Peru lá. Cara, Peru, tem que ir lá né? de novo. Eu vou lá de novo. Na É selva, que eu, não foi? eu quero ir mais pra parte da Bolívia, que eu fui muito local do Peru. E Pegar as eu fiz fotos, um estudo do vídeos. Saxão agora que cara, tá absurdo, velho. Tem um pessoal, tem uns arqueólogos alemães que foram lá. Eu peguei uns negócios deles assim, tá muito interessante. Mas enfim, cara, multiverso, dá pra falar disso. Como a coisa tá mais sutil, as pessoas estão mais sensíveis, tem muita gente pegando coisa de outra realidade, velho. Né? Não é assim que nem no filme que você vê, o cara vai, atravessa e tá lá, o multiverso não é não é esse circo. A coisa é um pouco mais embaixo. Mas dá pra falar um pouco disso, velho. Vamos preparar a playlist ufológica, hein, ô Negão? É isso aí, tem bastante coisa pra falar sobre ufologia e tudo Show. mais. Bom, é isso aí, Harry. Então a gente conseguiu... Não posso falar disso, só uma Isso, coisa verdade. no final. Tem um livro aqui, ó, Os Semeadores de Vida, do Carlos Pazuello. Esse livro aqui, em 95, quando eu conheci através do Wagner, ele sabia já que eu gostava muito de ufologia. Aí numa palestra falou, esse livro foi o melhor livro de ufologia que ele tinha lido. E eu fui ler. Aí eu comecei a ler e vi que os caras aqui do Peru, eles começaram a ter esse tipo de contato, que era meio telepático, eram meninos. Passo pro baratinho pra ele poder. Isso aí é a primeira edição. As edições de agora eu não sei nem qual tá. E tá como Verônica Wells, que ele fez uma mudança de sexo. Tal qual os irmãos, né, do Matrix também, que eram sim, homens e sim. viraram. É. Enfim. E esse livro aí, ele traz os primeiros contatos dele que ele teve, assim, indo no Peru, indo com o projeto, com o grupo Kurama, que era um projeto que eles tinham. Em 96, 97, eu mandei um telegrama para ele, quando eu li o livro. Falei, ele fez a USP aqui em São Paulo e fazia publicidade. E eu falei, se você tiver grupo aqui, eu gostaria de participar, porque eu vejo muita coisa e tudo mais. E quando ele fez a reunião em São Paulo, em Alphaville, ele mandou um telegrama para mim, eu mandei uma carta, ele mandou um telegrama falando, estou reunindo vários... Aí eu entrei no projeto. E aí a gente criou um projeto, que era mais aqui na Zona Leste. Em 2000, mais ou menos, a gente desligou, porque ele foi para o Canadá, ele teve a mudança de sexo, que não foi muito bem aceita. Ironia, né? Gente querendo fazer contato com extraterrestre não aceita a mudança de sexo de um cara, velho. Tem umas coisas que eu falo assim, é por isso que os ETs não fazem contato. Enfim, a gente criou um grupo independente, temos contato com ele ainda, com o pessoal e outros, que nem o Ricardo Gonzalez, que
tá no Peru, a gente tem um contato mais próximo com eles também. E esse livro ali abriu a porta para esse tipo de contato que eu tô falando. Quando eu falo para vocês, os caras já estão fazendo contato, não espera nego chegar, o cara já tá. Se você nunca viu, não viu nada, vai procurar um pouco. Tenta olhar dentro de si, tenta se perceber e abre a possibilidade, não seja sacana. Não seja sacana, quer dizer, não seja sacana, querendo falar assim, não existe, não existe. Fala assim Abre dele, a possibilidade. Eu também gosto, mas nesse ponto eu gosto também. Mas tenta abrir a possibilidade e falar, meu, para um cara falar que não existe vida igual a nossa no universo, o cara, é simples, meu, o cara tem que conhecer o universo inteiro. Se o cara não conhece o universo, fica quietinho, velho. Fala assim, ó, até onde eu sei aqui no peidinho da Via Láctea, né? Aqui nesse peidinho aqui nesse sistema solar, a vida só tem como tem aqui. Então tá bom, velho. Então não olha pro resto, fica preso só aqui. Então assim, tem muita possibilidade de vida no universo. E os meios de contato, pega os filmes, não vai chegar o cara com nave e aí chegamos. O cara pode estar já tentando conversar. Fica um pouco mais sensível. Quando a gente vai para esses lugares, eu já não como carne, mas não é que você não tem que comer carne. Tem gente do grupo que come. Mas a gente come folha e fruta, a gente tem que ficar sensível ao máximo para poder pegar uma coisa mais limpa. E é complicado, porque o meio aqui é complicado. Tem muita gente com ideia ruim na cabeça. Sim, às vezes pra quem é sensível aqui é muito ruim. Você vê os artistas, tem muito cara que se enfia em droga, às vezes não consegue segurar o mundo. Eu não tô falando, pô, os caras... mas você pode ver, tem muito gênios aí, muito artista gênio que acaba se afundando em droga. O cara não consegue segurar a própria, é muita sensibilidade, não consegue segurar a própria, entendeu? Então, assim... Não segura a bronca, acaba entrando em alguns meios para poder parar, frear essa dor aí, né? E tem muita coisa para pesquisar. Esse livro, Os Semeadores de Vida, Charlie Paz Wells, ou Verônica Wells, que deve estar agora. Para quem quiser, teve interesse desse tipo de contato, que é esse contato que eu estou falando, que a gente já faz há muitos anos, tem gente que só vive pedindo confirmação física. A gente chegou num ponto que tem confirmação, mas já chegou a um ponto de tanta confiança que a gente nem pede mais. Às vezes que nem esse triangular que apareceu para mim, eu nem pedi. Ele apareceu. Então, leiam esse livro, procura para onde está, se acha fácil na internet, que vocês vão começar a entender. Tem PDF, se não me engano. Eu tenho o PDF no computador. Eu já sou da velha escola, old school. Oracle J, Bogdan Production, School D, Bom, os antigos. ficamos para a próxima. Aceitem as dicas, curta, comente e compartilhe. Abram a cabeça para algo extraterrestre. Falou? Paradigmas. Até E é mais. isso aí. Até a próxima. Valeu.